todos os detalhes, né, de todas as maneiras, a preparação, o pré-jogo para Brasil e Estados Unidos. Daqui a pouquinho a bola vai subir e você vai curtir conosco. Tá aí o camisa número 13, Chris Paul. Chris Paul jogou o Mundial de 2006 e jogou as Olimpíadas de 2008. Esse daí é um monstro, né? Técnico Mike Krzyzewski. Olha só, nesse exato momento entra o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É aplaudido de pé aqui na Arena de Washington. Pouco antes do início do jogo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, entra para delírio do torcedor. No início da partida nós havíamos falado um sistema muito forte de segurança. Está aí nesse momento. O Barack é um fã ardoroso do basquetebol, uma presença ilustríssima aqui para acompanhar a partida. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Robi. Pois não, Marcos Pérez. Ele está em meio a uma campanha eleitoral apertadíssima contra Mitt Romney e aparece aqui, escolhe Brasil e Estados Unidos para uma aparição pública. Olha só, né? Como ele é realmente muito querido, né? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Você vê que ele vem de uma maneira mais casual, né? De uma maneira menos formal para um jogo de basquete. Que honra, hein? Com Brasil e Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, presente aqui no ginásio, na arena do Washington Wizards. Ali, olha, ele vai arrumar ali um cantinho para se sentar, né? Não quis escolher nenhum lugar em evidência. Ele está sendo mostrado aqui no telão para delírio da torcida que está presente. Aí você está vendo também o vice-presidente Joe Biden, que está presente também aqui. Na expectativa aqui de acompanhar a partida entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver quanto tempo o presidente vai acompanhar o jogo. Será que vai acompanhar o jogo inteiro? Será que vai ficar aqui durante os 40 minutos de basquete para você curtir conosco aqui na tela do Sport TV? Vamos a Brasil e Estados Unidos. Daqui a pouquinho vai subir a bola e você vai curtir conosco. Aí você vê no detalhe o Tyson Chandler. Olha só, a câmera exclusiva do Sport TV trazendo para você o presidente americano aqui em Washington. O Carmelo tá ali, né? Meio envergonhado, né? Vai ter que mostrar o basquetebol, né, de alto nível. Incentivo maior do que esse, hein, Bino? Ainda vem a seleção americana já é praticamente imbatível. Ainda vem o presidente ver jogar. A seleção americana já é uma atração, né? Ainda vem o presidente dos Estados Unidos. Olha a motivação desse time brasileiro. Eu torço para que a equipe possa fazer uma partida muito boa. E como na minha primeira participação, Rob, que a equipe possa aproveitar esse amistoso. É a fase de preparação, o resultado fica em segundo plano, mas fazer uma boa apresentação contra a equipe americana com a presença do presidente dos Estados Unidos, realmente vai ser muito legal o basquetebol brasileiro. Muito bem, obviamente a partida acabou sendo adiada em alguns minutos, né, por essa presença mais do que importante aqui na arena em Washington, enquanto você está vendo ali o Rubem Manhã. Vamos então ao tapinha inicial. Nesse momento você está vendo aí a escalação das duas seleções. Começa o jogo, vale muito a sua torcida. É Brasil e Estados Unidos. A seleção brasileira se preparando para Londres. O Brasil com Marcelinho Huertas, Alex, Leandrinho, Nenê e Thiago Splitter. No primeiro arremesso, a posse de bola dos Estados Unidos com LeBron James. Alex acompanhando o LeBron. Na estatura, o LeBron James leva muita vantagem. LeBron faz o passe para o Carmelo, que tenta o primeiro arremesso de longe. A bola bate no aro, volta para o LeBron. Ele conseguiu no tapinha escapar da marcação do Alex. Bateu pelo fundo, tem falta do Thiago Splitter. Primeira falta do jogo, falta do Thiago. LeBron batia pelo fundo. Camisa número 15 da seleção brasileira, o jogador do San Antonio Spurs. Você vê o quinteto se reunindo. E que quinteto, hein? Chris Paul começando como armador principal. Kobe Bryant fazendo o papel de segundo armador da seleção dos Estados Unidos, podendo fazer um papel também de 3. LeBron James fazendo um papel de 3 ou de 4. Carmelo pode fazer 3 ou 4. E o Tyson Chandler, o pivô principal. E aí o sorriso de Barack Obama na câmera exclusiva do Sport TV. Todo mundo aproveitando para tirar, né, aquela casquinha, tirar
Uma foto do presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, através de LeBron James, fizeram o primeiro ponto. O segundo ponto da seleção americana. 2 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil. LeBron James, que foi muito vaiado quando apresentado aqui na arena em Washington. Marcação, pressão na saída de bola da seleção americana. Leandrinho. Ele vem trazendo a jogada para o Brasil. Marcado ali pelo Kobe Bryant. Kobe fica em cima do Leandrinho, que vai para o arremesso e converte 2 pontos para o Brasil. De costa a costa. Leandrinho, acostumado a jogar contra as estrelas do basquetebol profissional dos Estados Unidos. Marcelinho fica na marcação do Chris Paul. Alex fica encarregado de ficar em cima do LeBron James. Thiago deixou passar pelo fundo ali a presença no arremesso do Chandler. Ele brigou pelo rebote. Nenê fica com a posse de bola do Brasil no garrafão. Olha o Leandrinho em velocidade. Alex bateu para dentro. Que beleza de jogada. Vencendo o LeBron James na velocidade. O Brasil faz 4-2. Brasil focado nesse início de jogo. Marcelinho Huertas fazendo a marcação no Chris Paul. Nenê fica à distância fazendo a marcação no Carmelo Anthony. Por enquanto só flutuando o Thiago Splitter em cima do Tyson Chandler. Kobe e Leandrinho foram se empurrando de um lado para o outro. Você vê o Leandrinho fica ali em cima do Kobe, o Kobe em cima do Leandrinho. Em 2007, em Las Vegas, o Kobe teve a função de anular o Leandrinho naquela partida entre Brasil e Estados Unidos e vai tentando fazer o mesmo nesse jogo, Bira. E foi marcada a falta do Leandrinho, camiseta número 10, a segunda falta da equipe brasileira. A outra foi do Thiago Splitter. Tá aí o Kobe, marcado pelo Leandrinho, 8 no relógio. Tenta o arremesso, a bola bate no ar, o rebote do Brasil com o Thiago. Marcelinho pediu bola. Saída de bola com Alex. Ele encara a marcação do LeBron. 19 no relógio. Nenê pediu bola na lateral, marcado pelo Carmelo. Nenê é mais alto, é mais forte. Tenta fazer o giro. Vai para o arremesso, sofreu a falta. Nenê vai para a linha de lance livre. É a primeira falta cometida pela seleção americana. O Brasil vai vencendo os Estados Unidos por 4-2. Nenê é jogador do Washington Wizards, hein? Jogador do Washington Wizards que atua aqui no ginásio, no Verizon Center. Vai para o seu primeiro arremesso da linha de lance livre. Não foram muitos jogos nessa temporada com o Washington Wizards. Mais um pontinho para a seleção brasileira. Aí o técnico Rubem Manhano, né? Por enquanto, sereno. O Nenê jogou nessa temporada apenas 11 jogos na equipe do Washington Wizards. Mais um pontinho para o Brasil. O Brasil faz 6-2 nos Estados Unidos. Abre 4 pontos de vantagem a seleção brasileira. Maior vantagem do Brasil. Chandler marcado de perto ali pelo Thiago Splitter. Fugiu da marcação do Alex. O LeBron James usou o corta-luz. Tenta fazer o passe. Boa marcação do Nenê, hein? Conseguiu colocar a bola toque na bola. Ela tocou por último no jogador americano. Bateu no Carmelo. A posse de bola da seleção brasileira. 2 minutos primorosos do Brasil até agora, Bira. 2 minutos no basquetebol realmente de alto nível. Uma boa defesa. Tranquilidade quando tem a posse de bola. Atuando muito bem o Brasil. Leandrinho tenta se desmarcar do Kobe. Bom passe nas costas. Nenê na infiltração. Tenta o arremesso. Brigou pelo rebote. Posse de bola do Brasil. Marcelinho Huertas. Fica no seu encalço ali o Chris Paul. Aí no Marcelinho. Passe picado. Tentou a infiltração. Olha só. O Thiago bateu para dentro do garrafão. É mais uma falta da seção americana. Foi do Kobe Bryant. Na entrada do Thiago ele fez a falta. Vamos ver de novo na repetição. Olha só, a jogada da seleção brasileira. Marcelinho olhou para um lado, fez o passe picado e o Kobe tentou impedir a infiltração do Thiago. A gente viu durante muito tempo nos treinamentos americanos, né, treinamentos completamente abertos para a imprensa, do início ao fim, uma variação de quinteto enorme da seleção dos Estados Unidos. Thiago Splitter perde o primeiro lance livre, né? Uma das principais deficiências do Thiago bateu na parte de baixo ali, né? Do bico do aro, né? Da frente do aro. Vai para mais um arremesso, Thiago. A bola chorou e caiu um pontinho a mais para a seleção brasileira. Você vê que os jogadores americanos já estão ligados na regra diferente da FIBA, né? Como o LeBron partiu ali para cima para tentar pegar o kick da bola. Olha o Chris Paul rodando essa bola, rodou errado. O Brasil tenta brigar pela recuperação. Vem o arremesso. São 2 pontos para os Estados Unidos depois de uma longa seca. Os Estados Unidos marcam o seu 4º ponto no jogo. Marcelinho se atrapalhou um pouquinho. Deixou no chão o Chris Paul. Ameaçou, rodou essa bola. Alex para matar de 3. Para matar de 3 pontos para a seleção brasileira. É a seleção brasileira fazendo 10-4 nos Estados Unidos, abrindo 6 pontos de frente na capital americana, na frente do presidente. Vem o arremesso para 3. Bateu no aro, não caiu. Kobe brigou pelo rebote, mas o árbitro deu falta do Leandrinho.
Leandrinho não gosta, segunda falta cometida pelo camisa 10 da seleção brasileira. O torcedor gostou daquele corte seco. E quando você está vendo aí o arremesso de 3 pontos do Alex, do Chris Paul em cima do Marcelinho Huertas. Vai ser um duelo muito legal de acompanhar, hein? Exatamente nesse momento. Vem o passe nas mãos do Kobe. Agora é o Alex que fica em cima dele, não dando espaço. Alex colocando o corpo na frente. Apertou o possível. Mesmo assim o Kobe foi lá para fazer 2 pontos. Saída rápida do Brasil. 10 para o Brasil, 6 para os Estados Unidos. Thiago tentando fazer o giro. Ainda marcado pelo Carmelo. Bateu para dentro do garrafão. Tentou o arremesso com muita força. A bola volta para o LeBron James. A seleção americana não conseguindo colocar o seu jogo de velocidade. Fez o passe para o Tyson Chandler. Não está valendo mais nada. Não está valendo ali a jogada. Foi marcada a falta. O Alex estava querendo mandada da seleção americana. O Nenê tenta ali conversar com a arbitragem. Só que o Nenê estava dentro do semicírculo, né? Vamos ver se vocês vão repetir, né? Pra gente poder tirar essa dúvida, mas... Olha só de novo, o passe do LeBron. O Nenê realmente está dentro. Ele não tem falta nenhuma. Ali não tem problema nenhum. Ou seja, na repetição você viu que quando teve a enterrada, a jogada já tinha sido encerrada, ou seja, está valendo ali o lance livre, portanto, vai cobrar 2 lances livres a seleção dos Estados Unidos. Deu para ver até na repetição que o Nenê levantou um pouquinho o pé esquerdo, tentando sair do semicírculo. Mas ele estava dentro do semicírculo, ali o jogador que está na defesa pode ser atropelado, né? Foi falta do Nenê, a primeira dele, tá o Tyson Chandler para 2 lances, converteu apenas a primeira. E o rebote é do Thiago Splitter para a seleção brasileira. O Brasil se mantém na frente, vencendo por 10-7 nesse início de jogo. Vamos chegando aí nos primeiros 4 minutos de partida. O torcedor americano começa a pedir marcação da seleção dos Estados Unidos. O Brasil na frente. Passe para o Leandrinho. Ele mantém a bola viva. Thiago, 8 no relógio. Ele busca um espaço. Resolveu bater para dentro. Thiago para o Nenê. Vai para o arremesso da cabeça do garrafão. A bola bate no ar. O rebote é novamente da seleção brasileira. Thiago, Nenê. Marcelinho tem 22 no relógio. Ele chama o Alex. Fez o passe para o Thiago Splitter, marcado por 2. Tem dificuldade, tentou o arremesso e converteu 2 pontos de forma espetacular. Mais 2 pontos para a seleção brasileira. Olha o Obama na câmera exclusiva do Sport TV. Rapaz, eles estão ganhando da gente aqui dentro, 12-7. Essa é a expressão do Obama. Tem o Alex para dentro, mais 2 pontos da seleção brasileira. O Brasil faz 14-7. Abre 7 pontos de vantagem a seleção brasileira. E alguns torcedores aqui já estão gritando para o técnico Coach K pedir tempo. Posse de bola para o Brasil, arremesso de 3, o LeBron não cai. Brasil num excelente momento nesse primeiro quarto. Marcelinho Huertas vai comandando a seleção brasileira. Leandrinho. 14 no relógio. O Brasil vai vencendo os Estados Unidos por 14-7. Passe forte para o Nenê. Ele controlou. Rodou no Alex. Vai tentar meter de 3. Bola de 3 da seleção brasileira. Abre 10 pontos de vantagem o Brasil e o Obama. Rapaz, tá complicado. 10º ponto do Alex na partida. Eu acho que pela leitura labial ali do Obama, ó, o negócio não tá bom não, hein? Tá mal. Pedindo um tempo, o Obama tentou o Chandler, não achou nada. A bola do Brasil que vem no contra-ataque da maneira que o Brasil gosta. Partiu para dentro, Alex. 2, quase conseguiu os 2 pontos. Carmelo conseguiu recuperar a bola. A expressão dos jogadores americanos começa a mudar radicalmente agora, hein? Tentou agora ponte aérea espetacular com o LeBron James. Para levantar a torcida dos Estados Unidos, bate palma Barack Obama. Um lance absolutamente magistral do ataque americano. Mesmo assim, o Brasil na frente, 17-9. Chegou a dobra em cima do Thiago Splitter. Com Tyson Chandler e com Chris Paul. Pedido de tempo da seleção dos Estados Unidos. Você vai vendo agora imagens recuperadas da chegada do presidente dos Estados Unidos aqui à Arena de Washington. E ele vai vendo um primeiro quarto de Brasil primoroso. Os primeiros 6 minutos da seleção brasileira. O Brasil chegou a colocar 10 pontos de frente. Vence nesse momento, Bira, por 17-9. Fazendo uma partida até agora maravilhosa a equipe brasileira. Está trabalhando forte defensivamente, tirando possibilidades de arremessos da equipe americana. Quando tem a posse de bola, procura o contra-ataque, procura a cesta fácil.
E no 5 contra 5 está tendo tranquilidade, está jogando coletivamente. O destaque até agora, dentro desse trabalho, ótimo trabalho coletivo, o destaque individual do Alex, fazendo uma partida espetacular. 10 pontos dos 17 pontos da equipe brasileira. Sem cometer nenhuma falta, o Alex. Além do Alex, você vê o Nenê com 2 pontos, Thiago com 3 pontos e Leandrinho com 2 pontos. Apesar da gente ver o pedido de tempo técnico da seleção brasileira, nós não conseguimos escutar o técnico Rubem Manhano. Você vê ele ali com os seus óculos, né? O Manhano, obviamente, não permite o microfone. Você já está cansado de saber isso. Você ainda não sabia. Essa é a postura do técnico da seleção brasileira, não permitindo a aproximação do microfone para você poder escutar ali a conversa com os jogadores. Um excelente momento da seleção brasileira. O Brasil vence por 17-9. Lembrando que agora há pouco a seleção americana feminina venceu o Brasil de maneira categórica, 99-67. Um excelente teste para a seleção brasileira rumo a Londres. E agora a gente vai ter Anderson Varejão entrando em quadra para a seleção brasileira. O pivô da seleção brasileira, Anderson Varejão, vai entrar nesse momento. E entra também Larry Taylor, o brasileiro, o americano naturalizado brasileiro, Larry Taylor, camisa número 7. A seleção dos Estados Unidos vai fazendo agora também uma alteração enorme. Vai entrar Russell Westbrook, vai entrar Iguodala, vai entrar Kevin Durant e vai entrar também o Deron Williams. Só o LeBron James que ficou em quadra. Mudança radical na seleção dos Estados Unidos. Enquanto o Brasil troca o Nenê pelo Anderson Varejão, a seleção dos Estados Unidos, e entra também, né, o Larry Taylor no lugar do Leandrinho na seleção brasileira. Modificações gerais, portanto, nas duas seleções. Está aí o Alex, trabalhando a jogada, marcado pelo Westbrook. Fez o passe para o Larry. Larry marcado pelo LeBron. Thiago, 5 segundos. Anderson tem que fazer o arremesso. Tentou o passe para o Thiago, tem que chutar essa bola. A seleção brasileira acabou expirando o tempo de posse de bola da seleção brasileira. Uma boa marcação dos Estados Unidos. Ali você vê o Kevin Durant e aí o LeBron voltando. E quem vem batendo bola agora é o Deron Williams. Ele bate em velocidade na vantagem. Em velocidade, o novo jogador do Brooklyn Nets. Vai lá e converte 2 pontinhos a mais para os Estados Unidos, que chegam a 11 pontos. Vacilo do Marcelinho, hein? E o Westbrook foi lá para converter 2 pontos. Bobeira do Marcelinho na saída de bola. Os Estados Unidos encostam um pouquinho, cai para 4. Aí o Larry, marcado pelo LeBron. Larry, protegendo essa bola, rodou para o Marcelinho. Ele movimenta a jogada com 14 no relógio. Marcelinho Huertas, tem o Anderson Varejão se posicionando. Ele foi para o arremesso para 2 pontos. Marcelinho Huertas convertendo 2 pontos para a seleção brasileira. Menos de 3 minutos para o final do primeiro quarto. O Brasil chegou a colocar 10 pontos de frente nos Estados Unidos. Vence nesse momento por 19-13. Olha o Kevin Durant batendo para dentro, tentando o arremesso. O rebote do Brasil com Alex. Foi lá no alto. Recuperar a posse de bola para a seleção brasileira. Marcelinho procura uma jogada. Tentou a infiltração atrás, Anderson. Do bico do garrafão, ele vai para o arremesso e converte 2 pontos a mais para a seleção brasileira. Anderson Varejão, Bira. A seleção brasileira vai vencendo agora 21-13 nesse momento. Está fazendo o primeiro quarto de partida espetacular. Jogando um basquetebol moderno, com defesa, com contra-ataque. E um ataque de 5 contra 5, trabalhando o coletivo. Até agora, excelente trabalho do Brasil. Alex na marcação em cima do LeBron. O rebote é do próprio LeBron, que foi lá e converteu 2 pontinhos. 21 para o Brasil, 15 para os Estados Unidos nesse momento. Vamos chegando aí na marca de 2 minutos para o final do primeiro quarto. Posse de bola do Brasil com Marcelinho Huertas. Marcado pelo Deron Williams. A posse de bola, roubo de bola do Westbrook, hein? É o segundo roubo de bola do Westbrook, só que ele errou a bandeja dessa vez. Você viu a nossa posição aqui em quadra, né? A gente está mais ou menos o que, Bira? Uns 10 metros do Obama? Pertinho, pertinho. Acho que eu jamais vou chegar tão perto do presidente dos Estados Unidos, né? O Sport TV colocando a gente aqui na quadra para você sentir o clima da partida. O Anderson caiu no garrafão, ficou reclamando de uma falta, a arbitragem não deu nada. Os Estados Unidos, num melhor momento nesse partida, tentou com o Durant, a bola não caiu. A seleção americana tem como característica esse tipo de jogada quando o Marcelinho faz o bonito passe para o Anderson fazer 2 pontos. Isso de maneira nenhuma é para tentar menosprezar os jogadores ou a seleção adversária, né? É uma característica do jogo americano, esse de ponte aérea, de jogadas espetaculares. Olha o Durant, que bela jogada, hein? 23-17 é o placar. 1 minuto para o final do primeiro quarto. O Nenê vai voltar já já.
O Rob Porter, ousar com responsabilidade também faz parte do trabalho no basquetebol americano. A seleção americana vai colocar o Kevin Love daqui a pouquinho. O Nenê, como o Marcos Pérez falou, olha o passe para o Alex. Tentou a infiltração, ficou pedindo a falta. Iguodala. E a arbitragem deu ali em cima do Anderson, na infiltração do Alex. Não sei se foi um corta-luz mal feito aí do jogador americano. Vamos ver de novo, olha o roubo de bola do Westbrook. Ele vai errar essa bandeja. Foi com tanta confiança, né, que a bola acabou não caindo. Mas ele normalmente vai nessa bola para enterrar, né? E aí a tentativa de ponte aérea com Kevin Durant. Acabou escapulindo, né, das mãos do Kevin Durant. Os Estados Unidos agora com Iguodala. O Raulzinho está em quadra para a seleção brasileira, dando descanso para o Marcelinho Huertas. O Brasil já vai colocar o Marcelinho Machado também em quadra, hein? Alex vai para a cobrança do lance livre. E volta o Nenê também, entrou no lugar do Thiago Splitter. O Brasil chega 24-17. A seleção brasileira faz 24-17 nos Estados Unidos. Olha, o técnico Mike Krzyzewski, não o Mike Krzyzewski, como eles gostam de chamar aqui, ó, não, por dentro da rede não pode. Você pode tirar quicando no ar, né? Por dentro da rede, puxando a rede, acreditado um pontinho a mais. Marcelinho Machado em quadra para o Brasil, Nenê, Anderson, Varejão, Larry. E marcando a saída de bola o Raulzinho, em cima do Deron Williams, que já coloca velocidade. O técnico da seleção americana só perdeu, comandando os Estados Unidos, um jogo toco do Anderson. Se ele levou o drible, ele deu um toco no Durant. 12 segundos para fazer o arremesso. Aí o Deron Williams para cima do Raulzinho. Tenta usar o corta-luz. Vai tentar do meio da rua para a bola de 3. O rebote é do Brasil com o Nenê. Ele protege, já sai jogando com o Larry. Coloca velocidade. Na frente dele ele tem o Durant. Ele preferiu bater bola e para o cara jogar mais atrás. Fez o passe Anderson Varejão a média distância. Mais 2 pontos para a seleção brasileira. Brasil novamente abre 10 pontos de frente e cala o ginásio em Washington. Você escuta apenas um murmúrio aqui em Washington. Bela jogada do Deron, tenta o tapinho, rebote do Brasil com Anderson. Chegamos ao final do primeiro quarto de partida. A seleção brasileira surpreende os mais de 14 mil torcedores aqui na arena de Washington. E o presidente pergunta ali para o seu assessor: rapaz, sei não, o negócio está complicado. Aqui do nosso lado o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, presença ilustríssima aqui para o jogo que você está curtindo conosco. Nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltaremos com muito mais, você curtindo Brasil e Estados Unidos, basquete masculino na tela do Sport TV, o canal campeão. E com uma atuação do Alex espetacular, Rob. 12 pontos do Alex nos 27 pontos da equipe brasileira. O Miami mexeu no grupo, o grupo que veio para a quadra e que está em quadra agora, só o Nenê, dos 5 que vão começar, só o Nenê iniciou o jogo. E o Anderson também fez um primeiro quarto espetacular. Veio do banco, pegou 2 rebotes e fez 6 pontos. Já estamos no segundo quarto, com uma partida que até agora o Brasil vai fazendo realmente, ou vai dando show, né? Espetacular. A arbitragem marca a falta do Larry em cima do Westbrook, bateu para dentro ali em velocidade, né? O Westbrook é um daqueles jogadores, né, que tem um ritmo absurdo, né? Uma velocidade incrível, um ritmo permanente de partida, onde a maioria dos seus treinadores, né, tenta o máximo possível fazer com que ele consiga diminuir um pouquinho isso, pensar de uma maneira melhor o ritmo de jogo. Esse aí é o Kevin Love da seleção americana. O Kevin Love teve presente no Mundial de 2010 junto com o Russell Westbrook. O Love joga na equipe do Minnesota Timberwolves. O Westbrook faz parte daquele trio que hoje defende a seleção americana, né, com o Kevin Durant e também com um armador que ainda não entrou, que é o James Harden. O James Harden, um jogador que atua com a camisa número 12 da seleção dos Estados Unidos, 27-18 no momento. Desse quinteto que está em quadra americano, só o Deron Williams, que não estava na Turquia. Realmente é um quinteto muito bom, né? Grandes jogadores. A equipe americana agora marca pressão a quadra toda. Vamos ver de que maneira a equipe brasileira vai se portar nesse segundo quarto. No primeiro quarto foi espetacular. Conseguiu acabar com a pressão americana. São as armas, né, do técnico Mike Krzyzewski, né? O Bira já citou aqui, consegue colocar em quadra praticamente o mesmo time que jogou o Mundial. Aí o Larry Taylor fazendo o passe para o Anderson, 2 segundos, tem que fazer o arremesso, falta do Kevin Love. Falta do Kevin Love com 2 segundos, o relógio correu um pouquinho, vamos ver se eles vão ajeitar. O relógio voltou ali para 14 segundos. Reposição de bola da seleção brasileira nas mãos do Larry Taylor.
Aí o Raulzinho. Armando a jogada na frente do Deron Williams. Larry escapuliu ali pelo lado esquerdo. Raulzinho, bate bola, Marcelinho. Fez o passe, Raulzinho infiltrou, bateu para dentro. Cortou, tentou o passe, mas se atrapalhou. E o Williams pega o rebote, o Westbrook pega o rebote para a seleção americana. Tenta colocar o corpo na frente, foi para a cravada e Iguodala. Aproveitando o rebote do Westbrook. Westbrook coloca uma velocidade muito forte. A marcação do Larry Taylor de costas fica muito comprometida, né, Bira? Tentando voltar para marcar aquela velocidade do jogador que vem com a bola. Mas o Larry fez um bom trabalho, Rob. Ele atrapalhou muito a finalização do Westbrook, mas o Iguodala vinha acompanhando de perto e fez uma belíssima cesta. 4 segundos no relógio. O Brasil tem que chutar. Raulzinho tenta a bola de 3. Bateu no aro, mas o rebote é do Brasil de novo. Mas o árbitro disse estouro do cronômetro. Não. Renova o tempo que a bola bateu no aro. O árbitro cancelou ali a jogada da seleção brasileira. Quando você está vendo aí o Leandrinho, né? O Leandrinho está com 2 pontos no jogo, mas cometeu 2 faltas, né? E está ali inquieto, querendo voltar para a quadra. A arbitragem agora volta atrás, Rob. Volta atrás porque bateu no aro. Bate no aro, renova. Não tem absolutamente a menor dúvida, né? O chute saiu com 2 segundos ainda no relógio, na mão do Raulzinho. Aí o Alex, de volta à quadra. O principal jogador da seleção brasileira, com 12 pontos. Anderson Varejão, marcado pelo Iguodala. Tenta proteger no giro. Bola nas mãos agora do Raulzinho. O Brasil vai descansando um pouquinho. Marcelinho Huertas. 15 no relógio para fazer o arremesso. Aí no Raulzinho. Marcado por 2. Passe picado para o Nenê. Vai da cabeça do garrafão. Pro arremesso. Bate no aro. Bola fica nas mãos do Westbrook, que vem em velocidade. Marcado pelo Raulzinho. Fez o passe atrás. Duran tenta meter a bola de 3 pontos. Bate no aro, mas o rebote é do Kevin Love para a seleção americana. Os Estados Unidos atrás, perdendo por 6 pontos. 27 para o Brasil, 21 para os Estados Unidos. Love tenta a bola de 3, bate no aro. Dessa vez o rebote do Brasil com Anderson Varejão. A seleção americana faz 4-0 nesse cravada espetacular do Nenê. 4-2, agora é o placar nesse segundo quarto de partida. 29 para o Brasil, 21 para os Estados Unidos. Iguodala tenta usar ali o corta-luz do Kevin Love. Duran é acompanhado pelo Anderson Varejão. Esse é o Deron Williams. Varejão e Duran tentando brigar por posição. Um empurra o outro, o árbitro está deixando rolar. Varejão estica o braço. Tenta bater pelo fundo ali, Iguodala. Nenê em cima, não dá espaço. Expirou o tempo de bola da seleção americana. Bela marcação da seleção dos Estados do Brasil. 29-21. Com 7 minutos e 32. É a primeira vez que a seleção americana acaba estourando o cronômetro, Bira. Isso não é muito comum, né? Você vê em jogos da seleção americana. A defesa brasileira está funcionando, o time americano ficou sem possibilidade de arremesso e cometeram a violação da regra dos 24 segundos. O Brasil vai vencendo o jogo por 8 pontos de diferença, 29-21. A seleção brasileira volta agora com Marcelinho Huertas, Anderson Varejão, Nenê, Marcelinho Machado e Alex. Esse é o quinteto do Brasil no momento. Westbrook, Carmelo Anthony, LeBron James, Kevin Durant e Chris Paul do lado dos Estados Unidos. Roubo de bola da seleção americana. Vem trazendo a jogada Westbrook. Fez o passe para o arremesso de 3 pontos. A bola bate no ar, o rebote é todo do Brasil com Marcelinho Machado. Marcelinho Huertas canta a jogada para o Brasil. Os Estados Unidos tentando os arremessos de 3 pontos com posse de bola curta. 15 no relógio. Aí o Huertas usa o corta-luz do Nenê. Ainda o Huertas, 10 no relógio. Movimentação do Anderson, afastado para a bola de 3. Preferiu segurar, fez o passe, Marcelinho pediu, vai chutar para 3 pontos. Vem um arremesso, não deu nem aro. Primeira bola de 3, o Marcelinho não deu nem aro, hein? A seleção brasileira acaba se atrapalhando nesse ataque também. E vai voltar Kobe Bryant para a seleção dos Estados Unidos nesse momento. Pedido de tempo da seleção brasileira. Momento importante para pedir tempo, o técnico do Brasil, Rubem Manhano, com 6 minutos e 42 segundos para o final desse primeiro tempo de partida. É o Brasil vencendo os Estados Unidos aqui em Washington. Enquanto você está vendo o técnico Mike Krzyzewski conversar com jogadores americanos. Presença ilustríssima aqui, né? Para engrandecer ainda mais esse espetáculo aqui na capital americana. Muito legal. A equipe brasileira está sentindo um pouco nesse segundo quarto de partida a subida de produção dos americanos na defesa. O time americano voltou marcando melhor, está criando sérias dificuldades para o Brasil e fez apenas 2 pontos nesse quarto. Agora, o telão do ginásio mostra presidente e primeira-dama, o telão do ginásio, com uma mensagem embaixo. Kiss Cam, é a câmera do beijo, estão pedindo um beijo entre eles.
Olha só, a nossa câmera exclusiva mostra, né? Essa é uma tradição do basquetebol. Ficou aqui no Kiss Cam, mas por enquanto não teve. A torcida não gostou. A torcida ficou naquela expectativa, né? Não custava ali, né? Uma bitoquinha, né? Um carinho. Ia levar ao delírio o torcedor americano aqui presente em Washington. Vamos lá, então. O jogo novamente em andamento. Tentou o Chris Paul. Durant vai tentar a bola de 3. Vem o arremesso de longe. Rebote do Brasil com Alex. Lá no alto, Alex foi no terceiro andar para ganhar a posse de bola para a seleção brasileira. Brasil vence 29-21. Trabalha a jogada com Marcelinho Huertas. Anderson Varejão, Nenê e Marcelinho Machado em quadra, o quinteto do Brasil. Anderson, LeBron acabou escorregando. Foram companheiros no Cleveland Cavaliers. Posse de bola volta para a seleção brasileira. Vai tentar de 3 pontos. A bola bate no ar. O rebote fica nas mãos do Chris Paul. Ele comanda a seleção americana agora. Com Kevin Durant, Chris Paul, Carmelo Anthony, Kobe Bryant e LeBron James. Tinha esquecido um, era só o LeBron James. Olha o Kobe batendo para dentro. Tenta o arremesso, foi muito bem marcado. E a falta cometida pelo Carmelo Anthony. A seleção americana comete a sua segunda falta. O Brasil tem apenas uma falta cometida nesse segundo quarto de partida. O Brasil vai conseguindo impedir, Bira. Isso é o que mais me impressiona. Não sei se a você também. Aquele jogo de velocidade americano que consegue sempre impor através da sua marcação forte. Foi exatamente isso que eu falei, Rob, no pré-jogo, né, no nosso pré-jogo, que o Brasil tinha que fazer isso. O Brasil tinha que não deixar os americanos terem a posse de bola para correr, porque eles gostam de correr, eles gostam de ousar nos passes, nas enterradas. Então o Brasil está fazendo o jogo correto. Olha só, lá vem a correria. Aí o LeBron bateu para dentro, foi para cravada espetacular no 8º andar. Passou praticamente com o peito do aro e cravou com uma forma impressionante o LeBron James. Chega a 23 pontos a seleção americana. Marcelinho para a bola de 3, bate no aro, não cai. Segundo arremesso que o Marcelinho tenta, a bola não cai. Vem os Estados Unidos de novo com o Chris Paul. Seleção americana tenta o arremesso, a bola bate no ar, o rebote do Brasil com Anderson. Anderson ganha mais uma posse de bola para o Brasil. Anderson Varejão chega agora ao seu terceiro rebote na partida. Marcelinho bate bola, encontra ali o Marcelinho Huertas. Nenê, para cima do LeBron James, usando o corpo. Escapuliu a bola, ficou nas mãos do Chris Paul. E o Marcelinho Huertas acaba cometendo a falta, impedindo ali a passagem do Chris Paul. Daqui a pouquinho o Brasil vai colocar o Leandrinho em quadra. Vai entrar no lugar do Marcelinho Machado. Depois daquele arremesso de 3 pontos do Marcelinho Machado, o Maiano rapidamente chamou o Leandrinho. Não gostou daquele arremesso. Mas o Brasil, conforme eu disse, olha só, cravada do LeBron. A segunda dele no jogo, tem 8 pontos na partida. Mas o Brasil, conforme eu disse, Rob, vai encontrando muitas dificuldades nesse segundo quarto de partida. A equipe americana melhorou muito a defesa. Mas mesmo assim o Brasil está na frente, 29-23. Olha o arremesso de 3 pontos para a seleção dos Estados Unidos com o Kobe Bryant. O Alex tentou brigar pelo rebote, tentou dar o tapa na frente para o Leandrinho. Os Estados Unidos conseguem ganhar no 3 contra 2. E Kevin Durant, na jogada espetacular, vai lá e crava para mais 2 pontos. Os Estados Unidos encostam, corta para 4 pontos agora a vantagem. 29-25 é a vantagem da seleção brasileira. Seleção brasileira marcando apenas 2 pontos, hein? Exatamente, 8-2. Segundo quarto de partida. Marcelinho preferiu fazer o passe para o Nenê. Ainda o Marcelinho com 2 no relógio. Leandrinho tenta a bola de 3. Bate no aro. Anderson conseguiu dar o tapa na bola e o Brasil vai tentar organizar mais um ataque. Foi para a jogada individual. A bola subiu na tabela. Acabou indo pelo lado de fora. Ficou reclamando o desvio do LeBron. O árbitro disse que não houve desvio do LeBron James. 3 minutos e 53 segundos pela frente nesse terceiro quarto de partida. O Maiano vai conversar com o Marcelinho Huertas e colocou o Larry de volta à quadra para a seleção brasileira. O Brasil está com o Larry, você vai vendo aí o técnico Krzyzewski. Larry, Alex, Leandrinho, Anderson Varejão e Nenê. Esse é o quinteto do Brasil. Os Estados Unidos com Chris Paul. LeBron James fazendo o passe. Kobe Bryant, Kevin Durant e Tyson Chandler. Esse é o quinteto americano. LeBron roda essa bola, valorizando a posse de bola. Tenta o arremesso de 3 e converte a bola de 3 pontos dos Estados Unidos através de Kobe Bryant. Os Estados Unidos encostam, cortam a vantagem para 1 ponto. Fazem 28 pontos, 11 pontos para os Estados Unidos. E a bola é dos Estados Unidos, hein? 11 pontos para os Estados Unidos nesse segundo quarto de partida. 2 pontos apenas para o Brasil. Você vê de novo a rotação, né, de um lado para o outro, com o Kobe matando a bola de 3 pontos. O Brasil recupera com Alex.
Ele prende um pouquinho, marcado por 3. Tem dificuldade na saída de bola. 3 jogadores ficaram. O Alex ficou sem opção nenhuma para fazer o passe e os Estados Unidos passam à frente. 30 para os Estados Unidos, 29 para o Brasil. Em falta. Falta agora do Chris Paul. Estava na cara que a seleção americana ia reagir em um determinado momento do jogo. Isso era óbvio. Sem dúvida. O time voltou. Eu falei logo no início do segundo quarto que o time americano voltou com uma defesa bem agressiva. E o time brasileiro está sentindo, faltando 3 minutos e 1 segundo para terminar o segundo quarto, o Brasil só conseguiu fazer 2 pontos. Algumas mexidas na seleção americana, você vai vendo ali um menino que ainda não entrou, né, da seleção dos Estados Unidos, o Anthony Davis, que veio formar aí o grupo depois do corte do Griffin. Mas ainda não entrou em quadra. Mas entra em quadra agora pela primeira vez o James Harden, com a camisa número 12, o armador da seleção americana. Nenê. Brasil com apenas 2 pontos nesse segundo quarto. Nenê tentando fazer o giro. Acabou se atrapalhando. A posse de bola volta para os Estados Unidos com LeBron James. Ele tenta bater para dentro do garrafão. Bom, o árbitro vai dar falta do Alex, me parece, né? O Nenê acompanhou a jogada. Mas o Alex, na primeira tentativa de intervenção, acabou cometendo a falta. 2 minutos e 41 segundos para o final desse segundo quarto de partida. A seleção brasileira pede mais um tempo, vai conversar o técnico Manhano, gasta o seu último tempo nesse primeiro tempo de partida. 30 para os Estados Unidos, 29 para o Brasil. Faltando 2 minutos e 41 segundos. A gente lembra, o Brasil chegou 2 vezes a colocar 10 pontos de vantagem durante o decorrer da partida no primeiro quarto. Terminou vencendo por 27-17. Os Estados Unidos, nesse momento, vencem esse segundo quarto por 13-2. Enquanto você acompanha novamente aí a família do presidente Obama, né? A Michelle Obama ao seu lado e também o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A gente vai mostrando aqui com a nossa câmera exclusiva a conversa do técnico Rubem Manhano. Você vê ele nitidamente irritado. O técnico Rubem Manhano, né? Tentando passar um pouco de tranquilidade. A gente percebe, Bira, que ele vai fazendo o possível para manter uma rotação constante na seleção brasileira. Primeiro, para não carregar de faltas alguns dos jogadores e não deixar que eles se envolvam emocionalmente em determinado momento de supremacia americana, como vai acontecer nesse segundo quarto, né? Não, ele sabe que tem que manter em quadra um quinteto descansado para executar um bom trabalho defensivo. O problema é que o Brasil não está conseguindo jogar nesse segundo quarto devido a forte, mas coloca forte nisso, fortíssima, olha aí, Obama, fortíssima defesa do time americano. Veio para o segundo quarto disposto a fazer um trabalho defensivo forte, está conseguindo sucesso. Vai vencendo o quarto por 13-2. O LeBron James sofreu a falta agora do Alex. Depois do pedido de tempo do Manhano, o Manhano não pode mais parar o jogo. Nesse primeiro tempo de partida, o LeBron vai bater 2 lances livres. Olha só, a gente vai mostrando novamente agora, conversa, né? Descontraída ali. Agora chegou a Sasha, né? Maia, perdão, né? A Sasha ainda não apareceu, né? Outra filha do casal Obama, Michelle Obama. E o presidente dos Estados Unidos, né? Presentes aqui. Existe uma expectativa muito grande no discurso do presidente dos Estados Unidos aqui em Washington, né? Por causa da presença das Forças Armadas Americanas. A expectativa de pelo menos 3 mil membros das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, aqui, por isso a presença do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aqui, que vai fazer um discurso aqui no intervalo do jogo. Pelo menos essa é a expectativa, obviamente, né? Os planos podem mudar aí a qualquer momento. Muito bem, na câmera exclusiva do Sport TV, você vai curtindo aqui a família Obama, presente ao ginásio Verizon Center em Washington, nos Estados Unidos, pela primeira vez, depois de fazerem 2-0 no início do jogo, passam à frente, 30-29, faltando 2 minutos e 41 segundos. A seleção americana em nenhum momento conseguiu colocar mais de 2 pontos de vantagem sobre a seleção brasileira. Mas vai tendo um segundo quarto absolutamente impecável, Bira. No segundo quarto maravilhoso. Vamos ver se o time brasileiro aproveita esses 2 minutos e 40 que faltam para pontuar um pouquinho mais, sair desses 2 pontinhos, né? O time só conseguiu fazer 2 pontos nesse segundo quarto. Aí o rebote da seleção brasileira, 31 para os Estados Unidos, 29 para o Brasil. Raulzinho vem trazendo a jogada para a seleção do Brasil. Marcado ali pelo Chris Paul. Alex é marcado pelo Harden. A posse de bola do Leandrinho com Kobe. Kobe empurrou o Leandrinho nitidamente. A arbitragem não deu porque não quis, hein? Aí Leandrinho de novo, tentando escapar da marcação. Ele segura a posse de bola, tenta fazer o passe e fez o passe errado.
Chris Paul vai para a jogada da bandeja e converte 2 pontos. Agora a arbitragem não deu uma falta no Leandrinho ali, ridícula. Tá deixando o jogo correr. Infiltração do Raulzinho, roubo de bola de novo do Chris Paul. O Brasil tenta colocar um ritmo de jogo que não é o tradicional da seleção brasileira. Tá precisando pensar um pouco mais em quadra a seleção brasileira. Errou a cravada o Chandler, depois cometeu uma falta e sai reclamando muito. O Tyson Chandler, camisa 4 da seleção americana. Os Estados Unidos abrem pela primeira vez 4 pontos de frente. Vamos ver de novo o lance anterior. Olha só como o Chris Paul joga essa bola lá no alto. Cara, Bira, 2,16 metros de altura. Você não pode errar uma cravada dessa. Levou um toco do aro bonito, né? E depois o Chris Paul fez a falta. A segunda falta do Chris Paul na partida. Esse é o ponto fraco da seleção americana, Bira. A falta da presença de um homem mais forte no garrafão, só tendo o Tyson Chandler. A gente lembra, né, que o Dwight Howard não pôde ser chamado para a seleção americana. A gente viu ali de pé rapidamente o Anthony Davis, que é um menino ainda, 19 anos de idade, pode fazer essa função também. Vamos ver o arremesso do Guilherme. Bola certeira para 3 pontos para o Brasil. A seleção brasileira corta vantagem para 1 ponto. E finalmente sai dos 2 pontinhos só nesse quarto, né? 33 para os Estados Unidos, 32 para o Brasil. O Thiago Splitter está de volta à quadra, tentou acompanhar o LeBron, mas não quis fazer a falta. O LeBron na bandeja fez 2 pontinhos. Aí saída de bola do Alex com o Raulzinho. 1 minuto e 19 segundos para o final desse primeiro tempo. O LeBron chegou a 11 pontos. Assistindo o jogo continua sendo Alex, com 12 pontos no primeiro quarto. Boa marcação do LeBron. Ele vai para a cravada agora para a seleção americana. Converte 2 pontinhos a mais na recuperação de bola. Os Estados Unidos abrem 5 pontos de frente. Lembrando que foi o Brasil que teve a maior vantagem em quadra, quando abriu 10 pontos de vantagem. Raulzinho. Thiago vai se movimentando para o garrafão. Raulzinho movimenta a jogada para a seleção brasileira. 13 segundos de posse de bola. Aí o menino Raulzinho, marcado pelo Kobe, fez o passe. Bola complicada ali para o Alex. O Alex se movimentava. O Thiago fica reclamando da marcação da arbitragem. Você está percebendo, Biro, alguma coisa? A arbitragem errando, comendo moço em algumas marcações. O Thiago estava perguntando se não tem falta. Vocês não vão marcar falta, não? Não tem falta? Realmente a defesa está muito agressiva, está dificultando demais o trabalho do Brasil. Mas eu penso que isso é muito bom. Tá aí, mais uma vez. Agora o Obama está com um ar mais despreocupado, né, Rob? Imagina, né? O Marcos Pérez já falou pra gente, né? É um momento de campanha política também do presidente dos Estados Unidos. Ele chega aqui, a seleção americana está perdendo do Brasil, como estava perdendo no primeiro quarto, 27-17. Fica numa situação meio delicada, né? Uma situação chata, embaraçosa, né? Eu diria, né? Aí você vai vendo na nossa câmera exclusiva, sempre para você, né? As melhores imagens aqui no Sport TV, trazendo para você. É o clima que antecede os Jogos Olímpicos, a preparação da seleção brasileira masculina de basquete. O Brasil que não ia aos Jogos Olímpicos desde 1996. E muitos desses meninos que estão em quadra fizeram o possível para levar o Brasil naquele pré-olímpico em Mar del Plata. Estão aí comandados pelo técnico Rubem Manhano, fazendo um excelente jogo contra a seleção americana, contra a fortíssima seleção dos Estados Unidos. Um teste realmente valiosíssimo para a caminhada do Brasil rumo a Londres. Novamente a gente vai vendo aí o técnico, o presidente Barack Obama. Aí o Leandrinho no detalhe. ...46 segundos para o final desse primeiro tempo. 37 para os Estados Unidos, 32 para o Brasil. Guilherme Giovannone está em quadra para a seleção brasileira. Leandrinho fica na incumbência de fazer a marcação ali em cima do James Harden. Durant estava pedindo a bola, a jogada agora é para o LeBron. Marcado pelo Guilherme, a bola bateu no ar, o rebote é do Thiago Splitter. Deron Williams fica na marcação em cima do Raulzinho. A seleção brasileira tenta trabalhar com 18 no relógio. Raulzinho usa o corta-luz do Thiago. Movimenta essa bola para o Guilherme. Rodou bonito a bola na zona morta. Alex preferiu encurtar. Tentou fazer o passe, a bola escapuliu. Mesmo assim, o Alex ainda tentou recuperar a bola, mas não deu certo. Foram muitos erros da seleção brasileira e enormes. E muitas vezes a seleção dos Estados Unidos conseguiu o roubo de bola em momentos capitais. Olha o Kobe fazendo o passe para o Harden, para o arremesso de longe, de 3. Rebote da seleção americana, o tapa por último foi do Brasil com 1 segundo e 7 décimos
Vamos ver como vai ser essa reposição fundo bola da seleção americana. Ficar atento. O Tyson Chandler vai entrar nesse momento. Obviamente não é um jogador muito alto, de 2,16 metros. A seleção americana com certeza deve ter alguma jogada ensaiada ali para 1 segundo, 2 segundos de posse de bola com reposição fundo de bola. A seleção brasileira precisa ficar atenta à reposição do LeBron James. Ele fica buscando, tem 5 segundos, botou no alto. A posse de bola volta para o Brasil com o Anderson. Final do primeiro tempo de jogo. Os Estados Unidos vencem a seleção brasileira por 37-32. Um segundo quarto de partida onde os Estados Unidos conseguiram fazer 20-5 na seleção brasileira. A câmera exclusiva vai mostrando a saída da seleção brasileira. O LeBron e o Varejão trocaram ali algumas palavras rápidas. Você vai vendo aqui no detalhe os jogadores deixando a quadra. Você curtindo conosco em câmera exclusiva, em momentos especiais aqui direto do ginásio em Washington. Brasil e Estados Unidos. Espetacular. Vamos então ao segundo tempo de jogo. Brasil e Estados Unidos na tela do Sport TV para você curtir conosco. O Brasil começa com Marcelinho Huertas, Leandrinho, Alex, Anderson Varejão e Thiago Splitter. Esse é o quinteto do Brasil no momento. Movimentação de bola do Brasil. Alex tenta o arremesso. O arremesso era para 3 pontos. O tapa do Thiago Splitter. A bola volta para os Estados Unidos com o LeBron James. Brasil tentando fazer a marcação dobrada. LeBron vai para o arremesso. O rebote do Brasil com Anderson Varejão. Mais um rebote para o Brasil. Anderson Varejão pega agora o seu 6º rebote no jogo. Bela infiltração do Brasil com 2 pontinhos fáceis do Thiago Splitter. O Brasil faz os seus 2 primeiros pontos do jogo. 37 para os Estados Unidos, 34 para a seleção brasileira. É você curtindo ao vivo na tela do Sport TV e com a presença ilustre do presidente americano Barack Obama aqui, muito próximo do nosso ponto de transmissão aqui, Brasil e Estados Unidos no basquetebol masculino. Essa seleção será uma das principais seleções do mundo, a seleção dos Estados Unidos, de Kobe Bryant, de LeBron James. Kobe tentando o arremesso de 3 pontos e convertendo a bola. Os Estados Unidos chegam a 40 pontos no jogo. Abrem a sua maior vantagem. São 6 pontos de frente dos Estados Unidos. Marcelinho fez o passe. Leandrinho também para a bola de 3. Ela bate no aro. Protege bem o garrafão, a seleção americana. Ganha o rebote ali o Tyson Chandler. Aí o Chris Paul. Marcelinho faz a marcação, o Thiago fica ali também tentando impedir a presença do Chandler. O passe foi muito complicado para o Chandler. Mesmo assim ele volta a bola para o LeBron. Alex na marcação, não dando espaço, ainda o Alex. O árbitro acabou dando a falta. E valem os 2 pontos do LeBron James. LeBron chega a 15 pontos na partida. E o Alex comete a sua segunda falta do jogo. Ali no finalzinho da marcação, ele tocou no braço do LeBron James. Segunda falta do Alex. Está o LeBron aí preparado para o lance livre de bonificação. 15 pode ir a 16 pontos. Aí um pontinho a mais para o LeBron James na partida. 27 anos de idade, ala de 2,3 metros de altura. Olha a marcação dos Estados Unidos na saída de bola. Kobe Bryant acompanha o Leandrinho para tudo que é lugar, hein? Aí o Leandrinho bate bola, o Kobe Bryant fica ali, atento na marcação. O Brasil tenta movimentar. Thiago é acompanhado de perto pelo Chandler. Chris Paul fica com a incumbência de ficar na marcação em cima do Marcelinho Huertas. Marcelinho, ele bate bola. Ele tenta escapar, movimentou no garrafão. Anderson teve dificuldade para devolver a bola. Não conseguiu fazer o giro para o arremesso. Chris Paul não gostou da marcação da falta do Anderson. O Anderson andou, simplesmente ignorou ali para não criar qualquer tipo de confusão. Conversa ali com o Carmelo. O Carmelo reclama um pouquinho. Vamos ver de novo a jogada. Olha só, o Anderson chega ali para fazer a falta e segura. Segura e diz logo que faz a falta. O Chris Paul vai lá e coloca a mão no rosto do Anderson. Uma reação intempestiva ali, mais do armador da seleção americana do que a falta. O Anderson segurou o jogador, fez a falta, tá certo, ninguém gosta. A falta não foi uma falta legal, mas também o Chris Paul, como um craque que é, não pode ter esse tipo de reação. Olha o arremesso do Kobe, tentando a bola de 3. Vai lá no rebote, ganha a posse de bola a seleção brasileira com o Anderson. Carmelo Anthony, que gosta também ali de uma confusão, já foi lá para falar um pouquinho com o Anderson. Kobe fica na marcação em cima do Marcelinho Huertas. Marcelinho passou bonito pelos dois. Que passe espetacular!
Deixou completamente vendido o primeiro Kobe. Depois 2 jogadores americanos que não viram por onde a bola passou. Talvez a jogada mais bonita da partida. Arremesso certeiro de 3 pontos do Chris Paul. Saída de bola do Marcelinho Huertas. 46 para os Estados Unidos, 36 para o Brasil. Nesse momento os Estados Unidos igualam o Brasil na vantagem de 10 pontos no marcador. Thiago bate bola. O juiz vai dar falta agora do Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. O bom do Carmelo Anthony ter entrado naquela pilha do Anderson Varejão é que ele perde completamente o controle emocional. Olha só que passe esse espetacular do Marcelinho Huertas para o Alex. E depois o Chris Paul mata essa bola de 3 pontos, né? Você vê que há um detalhe ali na quadra, né? Que a linha de 3 pontos do basquete americano é uma linha muito mais afastada. Você percebe ali na cor mais clara, né? E mais escura aqui da quadra, como a linha foi recuada. Foi feita a marcação do basquetebol internacional, que a distância... O Brasil estourou o tempo de posse de bola, que a distância é de 6 metros e 75. Está aí o Manhano preocupado. Enquanto a marcação da NBA, que não está visível ali, mas dá para mais ou menos notar, né? É de 7 metros e 5, né? Fica muito mais afastado do que a marcação internacional. Já não está valendo mais nada esse arremesso ali do Kevin Durant. A gente agora acaba de ser avisado aqui que o presidente Barack Obama acabou de deixar, né? Agora há pouco deixou aqui o ginásio, o Verizon Center, portanto, né? Existia uma expectativa, né, de que ele fosse fazer um discurso aqui no intervalo, mas não acabou acontecendo. Olha o contra-ataque do Brasil, tentando chegar com o Leandrinho, a marcação do Kevin Durant na bola, o Leandrinho tentou proteger, o Leandrinho não conseguiu executar a jogada. Chris Paul tenta o arremesso de 3, a bola é curta. Rebote da seleção brasileira com o Leandrinho. Ele tenta escapar do Tyson Chandler. Fez o passe bonito para o Alex. A jogada era para o Anderson Varejão e o contra-ataque vem com o Chris Paul. Leandrinho tentou com o corpo, mas o Chris Paul conseguiu fazer 2 pontos de maneira espetacular. A trombada do Leandrinho com o Chris Paul não conseguiu desequilibrar o armador americano. Vamos ver de novo, olha só. Primeiro, a marcação certeira ali na bola do Kevin Durant. E depois nessa jogada o Leandrinho, com o corpo, ele tenta fazer a marcação. Acaba cometendo a falta e converte 2 pontos a seleção americana, que faz 48-36. O Brasil não consegue encontrar aquele ritmo do primeiro quarto, Bira. E desperdiçou 2 contra-ataques, né? Um passe errado, antes teve o toco do Duran 1 contra 1 em cima do Leandrinho, que fez a terceira falta e foi substituído, está no banco. Varejão também saiu, Giovannone entrou, Larry é o outro brasileiro. A informação pra gente do Marcos Pérez. Aí a posse de bola da seleção brasileira. Ali o Alex fazendo o passe errado, mas saiu com bola e tudo ali o Kobe Bryant. Essa é a maior vantagem da equipe americana, né? 13 pontos, 49-36. O Brasil chegou a colocar por 2 vezes 10 pontos. Aí o Guilherme Giovannone movimentando a bola com o Alex. 9 segundos para fazer o arremesso. Thiago pediu a bola, o passe foi complicado para o Thiago. Tem falta cometida pelo Kobe Bryant. Camisa número 10 tentou recuperar a bola ali quando o Thiago estava pressionado para tentar fazer o giro. A seleção americana comete agora nesse momento a sua terceira falta. O Brasil já está no limite de faltas. Depois dos Estados Unidos vencerem o primeiro tempo por 37-32, os Estados Unidos permitem apenas 4 pontos da seleção brasileira em 4 minutos e 10 segundos. Os Estados Unidos vão conseguindo fazer uma marcação impedindo que o ataque da seleção brasileira flua. Arremesso de 3 pontos, Marcelinho Huertas para o Brasil. Corta para 10 pontos a vantagem. Os Estados Unidos chegaram a colocar 13 pontos de vantagem. LeBron James, marcado pelo Alex. A movimentação de bola do Chris Paul. Ele pede a movimentação agora do Iguodala. Ainda o Chris Paul, batendo na cabeça do garrafão. Passe para o Kevin Durant. Guilherme Giovannone, Kevin Durant tentou embaixo, pega o rebote. 2 segundos para fazer o arremesso. A arbitragem vai dando o quê? Falta da seleção brasileira. Falta do Alex. Estava quase expirando o tempo de bola da seleção americana para fazer o arremesso. Faltando muito pouco tempo para fazer o arremesso. Estava rodando de 2 para 1 segundo no relógio.
E aí o Iguodala vai para a linha de lance livre. Iguodala foi um dos jogadores que fizeram parte da seleção americana que disputou o Mundial de 2010. Ele atua pela equipe do Philadelphia 76ers. É a única grande competição de importância na carreira do Iguodala, né? Foi campeão mundial em 2010 na Turquia, liderado aí pelo técnico Mike Krzyzewski. Converte um pontinho a mais a seleção americana. Os Estados Unidos chegam a 50 pontos, 50 para os Estados Unidos, 39 para a seleção brasileira. Tá de volta à quadra, Nenê. Rob. Pois não, Marcos Pérez. Seleção americana, portanto, vai para as Olimpíadas com 5 campeões olímpicos de Pequim 2008, 5 campeões mundiais da Turquia 2010 e apenas 2 novatos, digamos, em termos de medalhas de ouro, vai. É verdade, né? Por enquanto o James Harden, né? E o Anthony Davis, né? São os meninos, né? Um tem 22 anos, outro tem 19 anos, né? Olha o Brasil tentando ali manter a posse de bola, a marcação foi forte, forçando o erro da seleção brasileira. Em 5 minutos, os Estados Unidos repetem a mesma pressão exercida no segundo quarto de partida, Bira. Vai vencendo esse segundo quarto por 13-7. A defesa continuou muito forte. Mas você vê que a equipe americana também não consegue pontuar muito, não. 50 pontos, já estamos aí na metade do terceiro quarto. O jogo continua bom para o Brasil, belíssimo teste. O time está se comportando muito bem, jogando contra uma equipe, Rob, muito forte, né? Essa equipe americana realmente é espetacular. Olha o Iguodala tentando e mais uma vez a arbitragem marca falta. Marcelinho ficou pedindo ali o pisão na linha, saída de bola do Iguodala. Vamos ver se dá para perceber na repetição. O Joe Biden ficou, né? O Obama foi, mas o vice-presidente está aqui, ó. Tá mandando, ó, Obama, você é pé frio, você saiu, voltou para a Casa Branca, os Estados Unidos abriram 50-39. Brincadeira, né? Presença marcante aqui do presidente dos Estados Unidos até o final do primeiro tempo. Enquanto o pedido de tempo, a gente recupera imagens aqui através da nossa câmera exclusiva, né? A felicidade do presidente Barack Obama, que esteve aqui junto com o vice-presidente, com o Joe Biden, com a sua esposa Michelle Obama, com a filha Sasha também. Olha só o momento de Michelle. O presidente cumprimentou o presidente, cumprimentou o vice-presidente. Momento de descontração nessa segunda-feira do presidente Barack Obama, aqui no Verizon Center, através da câmera exclusiva do Sport TV. Para você conosco aqui curtindo. É Brasil e Estados Unidos. Agora do Alex, com espectadores de luxo, hein? De extremo luxo. O LeBron vai bater. Aí você vê o Leandrinho, por enquanto, tem 2 pontos no jogo. Já cometeu 3 faltas, apenas 1 assistência. O Brasil tem 10 assistências na partida. A seleção americana, curiosamente, tem apenas 5 assistências. A gente vai vendo aí o Leandrinho recebendo um atendimento, ele parece ser ali no joelho, não deu para perceber. Aqui ele está bloqueando um pouquinho, né? Talvez tenha sido um corte que o Leandrinho sofreu ali no joelho, exatamente. Exatamente ali o joelho esquerdo, né? Parece ser mais ali uma precaução em relação a um corte, a um sangramento. Não parece ter sido nenhuma lesão muscular, né? Ou algum problema do joelho esquerdo do Leandrinho, camisa 10 da seleção brasileira. Robi. Pois não, Marcos Pérez. Se bem que, obviamente, a gente tem que conversar com ele para saber exatamente, mas quando voltou para esse segundo tempo, o Leandrinho já falou alguma coisa ali com a comissão médica do Brasil e pediu algum tipo de auxílio. Talvez seja isso aí. Então eu, no finalzinho do jogo, vou confirmar essa informação. Muito bem, né? Marcos Pérez falando pra gente. A gente continua com a câmera exclusiva. A seleção brasileira vai sendo derrotada pelos Estados Unidos por 50-39. A gente vai mostrando aqui o placar de cada um dos quartos até agora na partida, né? O segundo quarto foi um quarto onde os Estados Unidos fizeram 20-5, né? 20-5 realmente, e conseguiram passar à frente, venceram o primeiro tempo por 37-32. O Iguodala agora cobra o primeiro lance livre e desperdiça. Os Estados Unidos têm 11 pontos de frente. A linha de lance livre, os Estados Unidos com 71% de aproveitamento. O Brasil foi apenas 6 vezes a linha de lance livre. Converteu 5 arremessos. Os Estados Unidos chegaram 14 vezes a linha de lance livre, converteram 10. Olha o Nenê batendo para dentro do garrafão, tentou soltar com categoria, mesmo marcado pelo LeBron James. E recebe muitos aplausos aqui pelo torcedor do Washington Wizards, o Nenê. O Brasil corta para 10 pontos a vantagem americana. Aí o LeBron James, marcado pelo Nenê. Nenê fica ali na altura do perímetro, o LeBron tentou fazer o drible, Larry tentou chegar, o passe foi errado, a posse de bola volta para a seleção brasileira.
O Iguodala agora reclama, querendo ali um desvio do jogador brasileiro. Olha só o panorama aqui do ginásio, hein? Recebendo praticamente a capacidade total, né? Se tiver alguns assentos vazios, são muito poucos, né? O passe foi complicado para o Nenê, hein? A bola ficou mais fácil para o LeBron, que tenta partir em velocidade. Larry tentou o roubo de bola, ela chega para o Westbrook, o roubo de bola do Brasil. Guilherme Giovannone, passe rápido para o Marcelinho Huertas. Ameaçou, foi para o passe, Guilherme usou a tabela, a bola chorou. Opa, puxaram a rede, valem os 2 pontos do Brasil. Mais 2 pontinhos para a seleção brasileira, cai para 8 a vantagem dos Estados Unidos. 43 para o Brasil, 51 para os Estados Unidos nesse momento. Olha só, o Iguodala, o que vai fazer? Aí não pode, né? Quem arma a jogada para os Estados Unidos agora é o Deron Williams. Ele esqueceu a bola. Tentou escapulir ali com marcação, o passe rodou, vem o arremesso do Duran para 3 pontos, bola certeira. O Thiago saiu um pouquinho atrasado para tentar fazer a marcação do Kevin Durant. Estende de novo a vantagem para 11 pontos a seleção americana. 3 minutos e 30, Bira. A seleção americana, Rob, que no primeiro tempo de jogo converteu apenas uma bola de 3 pontos, só nesse terceiro quarto já converteu 3. Guilherme faz o passe com o Thiago, marcado pelo Durant. Thiago embaixo. Acabou sofrendo a falta. Acaba sofrendo a falta. Kevin Durant recebeu ali a ajuda do Tyson Chandler. E a falta foi do Durant mesmo. Aí você vê ele no detalhe. Kevin Durant, da seleção americana. Enquanto o Kobe Bryant está conversando ali com o Carmelo Anthony. O James Harden é o barbudo aí, que você vê da equipe do Oklahoma City Thunder. Enquanto que o Thiago vai para a linha de lance livre. A bola bate no ar, não cai do Thiago, né? É um fundamento que o Thiago tem muita dificuldade, né? E outra coisa que se nota, Rob, é que esses jogadores que jogam na NBA, quando eles vão para fazer a falta ali embaixo, é fazer a falta para fazer mesmo, para obrigar o cara a bater 2 lances livres. Não tem aquele negócio aí, o Manhano, orientando o time. Não tem aquele negócio de deixar fazer a falta e cesta, vai bater o lance livre de bonificação. As faltas são sempre faltas duras. Olha o Iguodala no garrafão. O jogador brasileiro caiu aí em cima do Iguodala, né? Os jogadores americanos vêm ali, né, naquela característica do basquetebol americano, né? Ninguém ajuda ninguém, só ajuda o jogador do próprio time. Levanta ali o Iguodala, né? É aquela história, não tem muito essa de dar abraço porque joga na Liga Americana durante o jogo, né? Isso não existe. Anderson Varejão vai voltar à quadra. No lugar do Splitter, que fez a sua terceira falta. 3 minutos e 3 segundos para o final deste terceiro quarto de jogo. Manhã não gostou ali da atuação do Thiago. O Brasil vai fazendo um excelente teste contra os Estados Unidos. Nesse momento perde por 10 pontos. Iguodala converte mais um arremesso. Abre 11 pontos de vantagem a seleção americana. Aí você vê o Kobe Bryant rindo ali com o Carmelo Anthony. Arremesso segundo é errado. A bola bate no ar, volta para a seleção brasileira. Tá aí o LeBron. Você vê o LeBron ali no detalhe. Passe de bola da seleção brasileira. Marcelinho Huertas, marcado pelo Deron Williams. Aí no Marcelinho, fez o passe lateral. Anderson Varejão. 7 no relógio, fez o passe Marcelinho na infiltração, escapando da marcação dos gigantes americanos. A bola bateu no alto da tabela. 2 pontos a mais para o Brasil, 55-46, cai para 9 a vantagem. Bela jogada de infiltração da seleção americana. Lembrando que tem Brasil e Grã-Bretanha, caminho de Londres, a seleção brasileira de futebol encana a Grã-Bretanha na sexta-feira, amistoso que você acompanha ao vivo e exclusivo pelo Sport TV a partir das 3 da tarde, horário de Brasília. É Brasil e Grã-Bretanha na tela do Sport TV. Olha, o Manhano ficou reclamando muito com o Marcelinho, continua reclamando com o Huertas, exatamente nessa jogada. Olha a marcação do Huertas. Como ele abre o corredor, o Deron Williams faz a bandeja com muita facilidade. Foi um pequeno descuido, né? Um pequeno descuido que acabou exatamente dando ali uma oportunidade de infiltrar. Olha o passe do Marcelinho para o Anderson. Bela cravada da seleção brasileira. 2 pontos a mais do Brasil, 57-48 ao placar.
Vamos chegando à marca de 2 minutos cravados para o final desse terceiro quarto. Deron Williams tenta a bola de 3, bate no aro, dá o tapa na bola, Nenê. Outro tapa, Anderson Varejão ganha o rebote. O Brasil tenta o contra-ataque em velocidade. Larry Taylor aprumou para a bola de 3 pontos, bate no aro, rebote do Nenê atrás, mais 24 segundos para a seleção brasileira. Kevin Love, Deron Williams, André Iguodala, Westbrook e Kevin Durant, esse é o quinteto dos Estados Unidos. O Brasil com Marcelinho Huertas, Nenê, Anderson Varejão, Giovannone e Larry Taylor. 12 segundos no relógio, para cima do Kevin Love. Ameaçou, fez o passe, Nenê, marcado pelo Iguodala, rodou, Guilherme para matar de 3 pontos, bateu no aro, Anderson, tapinha na bola, bola fica nas mãos do Kevin Durant. Anderson tenta voltar para a marcação, a bola ficou com o Nenê, ele deu o tapa nas mãos do Marcelinho, outro ataque do Brasil, Marcelinho protege. Chega o Deron Williams, fez o giro na bandeja, que jogada do Marcelinho Huertas. Espetacular. Fez o giro 360 em cima do Deron Williams. Ele foi até Brooklyn procurar essa bola e não achou. Olha o Westbrook, Larry Taylor rouba a bola para o Brasil, ele parte, vem o Durant no seu encalço, falta antidesportiva. E valem os pontos não, hein? Ele apontou para baixo. Vamos ver a falta que a arbitragem marcou. Tem que ser marcada antidesportiva, não pode ser outro tipo de falta. O Nenê está pedindo e deram. Falta antidesportiva no contra-ataque do Larry Taylor. Nesse momento, 57 para os Estados Unidos, 50 para o Brasil, faltando 53 segundos e 3 décimos. Olha o técnico Rubem Manhano. O Brasil vai ter 2 lances livres para cobrar através do Larry Taylor. E a posse de bola. A seleção brasileira pode diminuir para 5 pontos e ter a posse de bola para mais um ataque com 24 no relógio. Arremesso certeiro do Larry Taylor. O americano naturalizado brasileiro converte um pontinho a mais para a seleção brasileira. 57-51. Aí o técnico Rubem Manhano, né? Um dos poucos treinadores que tem no seu currículo uma vitória sobre a seleção americana em Jogos Olímpicos. Isso não é para pouca gente não, né, Bira? Não é para pouca gente não. Colocou a equipe americana para disputar o bronze. E depois foi lá e conquistou o ouro em cima da Itália. Robbie, esse terceiro quarto de partida, rapidinho, Pérez, esse terceiro quarto de partida está sendo um quarto muito bom para a equipe brasileira. E até em função da bela atuação do Huertas, que agora está no banco e entrou o Raulzinho no seu lugar. Obama voltou. Essa é a nossa câmera exclusiva. Voltou Barack Obama para acompanhar agora, depois que o Biden mandou aquele recado para ele, né? Acho que ele foi comer alguma coisa, né? O Obama se amarra num hambúrguer, ele foi comer alguma coisa e voltou agora para acompanhar aqui a seleção americana. Anderson tentou, o arremesso não conseguiu. Olha o Kevin Durant, na infiltração. A bola chora e cai para 2 pontinhos, 59-51 para os Estados Unidos. Volta a abrir 8 pontos de vantagem a seleção americana. A seleção americana tem 3 faltas. A seleção brasileira já passou do limite. Quem traz a bola para a seleção brasileira é o Raulzinho, com 15 segundos para terminar esse terceiro quarto. Anderson Varejão, Guilherme Giovannone, Larry Taylor e Nenê. Esse é o quinteto do Brasil. Vai segurar para o último arremesso. Ameaçou o passe. Nenê vai para o arremesso, bateu no aro, fica com rebote o Kevin Love. Final do terceiro quarto de jogo. Os Estados Unidos vencem por 59-51. Brasil e Estados Unidos, que você vai curtindo conosco, ao vivo, direto de Washington, com imagens exclusivas com a seleção brasileira, com momentos como esse, no passe sensacional de Marcelinho Huertas para Anderson Varejão. Fez o giro, deixou o Deron Williams procurando a ponte de Brooklyn, botou 2 pontos a mais para o Brasil. 59 para os Estados Unidos, 51 para o Brasil. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com os 10 minutos finais desse jogo que você acompanha conosco, ao vivo, pelo Sport TV, o canal campeão. Mais uma vez aqui, uma festa muito grande. Nós vamos agora, Bira, aos 10 minutos finais de partida. O Brasil vai tendo um teste realmente de altíssimo nível contra os Estados Unidos. 59-51 é o placar. O segundo quarto passou, o terceiro quarto a seleção brasileira melhorou. O que precisa fazer agora nesse último quarto de partida, Bira? A equipe brasileira fez um terceiro quarto muito bom, perdeu por apenas 3 pontos de diferença. O Marcelinho Huertas, na minha opinião, foi o melhor jogador nesse terceiro quarto. Conseguiu fazer a equipe jogar, dono de 2 jogadas espetaculares, uma assistência, aquela reversão, ele conseguiu fazer a sexta. Tem 8 assistências no jogo. Vai se constituindo um dos grandes nomes da partida. Uma partida que o Brasil, apesar de estar perdendo por 8
8 pontos, está fazendo um jogo muito bom, um jogo de igual para igual com essa fortíssima equipe americana. Muito bem, vamos então aos 10 minutos finais de jogo. A seleção brasileira volta ainda com Larry Taylor, Anderson Varejão, Guilherme Giovannone, Nenê e Raulzinho. Os Estados Unidos tentando seu primeiro ataque com Kevin Durant. Achou o espaço e foi para cravada, né? Abriu um buraco no garrafão e o Kevin Durant não vai desperdiçar de maneira nenhuma. Abre 10 pontos de frente novamente a seleção americana. Lembrando que o Brasil chegou a colocar 10 pontos de frente. Agora vem o LeBron para cima do Raulzinho. Conseguiu o drible, tentou o arremesso, escapuliu a bola do LeBron. Tentou fazer uma graça. Não conseguiu os 2 pontos fáceis. Kobe Bryant vai tentar do meio da rua para 3. Bateu no aro e a posse ainda é dos Estados Unidos. Outra bola de 3. Kevin Durant. Agora é nossa. Ah, Nenê. Robbie, Marcos Pérez. depois do primeiro lance do Kevin Durant, o Baiano já chamou o Alex. Tá aí ele aí. Vai entrar para defender e o Leandrinho tá ok, tá? O Leandrinho sofreu um corte no joelho, por isso ali teve uma bandagem no joelho, mas ele tá inteiro. E a nossa câmera exclusiva mostra mais uma vez o presidente Barack Obama, junto com a sua esposa, Michelle Obama, acompanhando. Voltou aqui para acompanhar o segundo tempo do jogo. Nenê, batendo bola. A seleção dos Estados Unidos vence o Brasil 61-51. Olha o Larry, infiltrou, foi para o arremesso curto, não deu nem aro, hein? Ela roçou apenas ali na rede. Aí o Kobe, camisa 10 da seleção dos Estados Unidos. O homem que disse que essa seleção americana venceria a seleção do Dream Team de 1992. Olha o passe para o Anderson. Marcação, segundo a arbitragem, é limpo, né? Deu bola só. Deu bola, perfeito trabalho do Chris Paul. Rodou essa bola, Anderson ameaçou o chute, infiltrou, usou a tabela, bateu no aro, lá no alto, pega o rebote, Carmelo Anthony. Opa, a bola bateu na cabeça do LeBron James, do Kobe Bryant, né? Voltou no meio, tentou o arremesso e conseguiu 2 pontos, Carmelo Anthony. Aplaudido pelo Joe Biden, pelo Obama. 2 pontos a mais para os Estados Unidos, 63-51. Esses foram os primeiros pontos do Carmelo Anthony na partida. Olha o passe do Kevin Durant. O Nenê não conseguiu chegar a tempo, né, para fazer ali a marcação. E a seleção americana ainda tem a oportunidade de cobrar lance livre aí com a camisa número 15, o Carmelo Anthony. Anthony até agora jogou 15 minutos, desperdiçou o lance livre. O cestinha da seleção americana continua sendo o LeBron, né, Bira, com 16. Eu queria aproveitar ali que o Anderson pegou o 10º rebote, Rob. Tá aí ele. Chegando a dígitos duplos em rebotes, portanto, o Anderson está com 8 pontos e 10 rebotes na partida. Olha o passe, veio para o Marcelinho Machado da zona morta para o arremesso de 3 pontos. Marcelinho Machado para a seleção brasileira. Deu de 2, hein? Bola de 2 pontos para a seleção brasileira. São os 2 primeiros pontos do Marcelinho no jogo. Ele corta a vantagem para 10. 7 minutos e 40 ainda para o final da partida. Kevin Durant. Na rotação ele se deu bem. O Marcelinho saiu, deixou a infiltração no tapinho. O árbitro parece que deu uma falta na infiltração, falta de ataque da seleção americana. LeBron James. A primeira falta coletiva da seleção americana. Você vai vendo o Anderson se posicionando ali no garrafão. E o Marcelinho Huertas vem trazendo a jogada para o Brasil. Marcado pelo Chris Paul. Aí o Anderson deixa nas mãos o Marcelinho. Nenê recebeu, marcado pelo... Opa! O Kobe Bryant passou batido e o Nenê colocou lá dentro para 2 pontos a mais, Bira. Belíssimo trabalho do Nenê. Chegou ao seu 8º ponto na partida. 2 pontinhos a mais para a seleção brasileira. Olha o LeBron, tem falta. Alex tentou chegar na marcação, a falta foi do camisa 11, Anderson Varejão, para a seleção brasileira. Você vê ali o Nenê, o técnico Rubem Manhã conversando com os jogadores. Olha só, ameaçou e o Kobe passou voado, né? Tá gostando da seleção brasileira, Bira? Tô gostando, desde o primeiro quarto de partida, quando o time fez um quarto espetacular, permitiu apenas 17 pontos à equipe americana. E é um time muito forte. O Brasil está jogando de igual para igual, realizando um grande jogo. A equipe americana abre mais uma vez 10 pontos. Há uma diferença muito grande num jogo como amistoso, Bira, de um enfrentamento contra a seleção dos Estados Unidos no Mundial
nos Jogos Olímpicos, ou a intensidade é mais ou menos parecida? A seriedade é a mesma? Ah, com certeza, Rob. A intensidade vai ser a mesma, a seriedade. Esse jogo, apesar de ser um jogo amistoso, né? Ele teve todos os ingredientes para que os atletas se motivassem a disputá-lo, né, com muita intensidade. E principalmente a presença do presidente dos Estados Unidos, né? Pela nossa câmera exclusiva, Barack Obama, você vê preocupado ali, o Joe Biden também, vice-presidente. Que passe do Nenê para o Marcelinho, para o Anderson, 2 pontos a mais para o Brasil. A seleção brasileira vai ser um adversário dificílimo para os Estados Unidos. 65-57. É um Brasil que dá gosto de ver jogar. Passe para o Carmelo no garrafão, levou outro toco do aro. Marcelinho Machado vem trazendo a jogada com o Huertas. Nenê tá no garrafão, passe do outro lado. Marcelinho vai tentar a bola de 3 pontos, bateu no aro. Tapinha de Anderson, Varejão para mais 2 pontos, está no duplo Anderson. 12 pontos e 11 rebotes tem Anderson Varejão em 23 minutos. É um único jogador em quadra com um duplo-duplo. E o Marcelinho Huertas está muito próximo, com 9 pontos, 11 assistências e 4 rebotes. Olha o Duran fazendo o passe embaixo, a marcação em cima do Carmelo Anthony. Acaba resultando em falta cometida pela seleção brasileira, falta do Nenê, me parece. Exatamente, não teve jeito, teve que fazer a falta. A gente está vendo aquele arremesso do Marcelinho e o belo tapinha do Anderson, né? Rebote ofensivo e tapinha, chegando a 12 pontos o Anderson. Faz uma partida também muito boa. A seleção brasileira tem 17 assistências contra 9 da seleção dos Estados Unidos. Mostra o trabalho coletivo, né? Exatamente o que a gente estava falando no início da partida, né? Defesa forte, jogo de transição e um trabalho altamente coletivo quando tem a posse de bola, quando trabalha no 5 contra 5, sem precipitações. De repente aconteceram uns 2 arremessos precipitados, fora de hora, mas no todo uma partida muito boa do time brasileiro. Lance livre, chora e cai para a seleção americana, através do Carmelo Anthony. 5 minutos e 36, hein? E vou dizer mais, o jogo está aberto. O jogo está aberto, o Brasil vai vencendo esse quarto por 8-7. Anthony vai para mais um arremesso. Ele tem 3 pontos na partida, chutou 2 lances livres, converteu 1. Terceiro lance livre, errou 2. Está com 3 pontos no jogo, Carmelo Anthony, 4 rebotes. Marcelinho Huertas. Aí o Thiago Splitter para a seleção brasileira. Trabalha de novo com o Anderson. Veio aqui atrás buscar a bola. Marcado pelo Deron Williams. Huertas fez o passe. Marcelinho Machado para a bola de 3 pontos. Bateu no ar. O Anderson tentou chegar. Chegou atrasado. LeBron vem com essa bola dominada. Fez o passe. Carmelo no garrafão. Falta de ataque. Não, ele deu posicionamento errado no garrafão. Será que estava dentro daquela zona do semicírculo? Eu vou querer ver essa jogada de novo, falta de ataque da seleção americana do Carmelo Anthony, hein? O Barack Obama está ali explicando, né, a situação, ó. Tem aquele semicírculo ali, se você tiver ali dentro, pode entrar, ter contato, que aí a falta não acontece. Se tiver fora, sim, você comete a falta. Por enquanto, a televisão americana não está repetindo a jogada anterior. A seleção brasileira vai tentar fazer a marcação na reposição de bola da seleção dos Estados Unidos. Comete a sua 4ª falta agora nesse último quarto. Os Estados Unidos tem 3. Aí foi a 4ª falta do Thiago Splitter. Aí a reposição nas mãos do Russell Westbrook. Esse é o Iguodala. Tyson Chandler voltou e Deron Williams, junto com LeBron James, é o quinteto dos Estados Unidos. Vão chegando na marca de 5 minutos. Alex na marcação. Tenta fazer a marcação. Conseguiu fazer o giro. A bola bateu no aro. Tocou por último a seleção americana. Evitou a saída de bola. Ganhou mais 24. Errou a cravada o LeBron James. Mas o Iguodala conseguiu ganhar a posse de bola. Sacudiu a cesta, mas ela não entrou. Olha o Deron Williams. Deram a falta do Anderson. Até agora ainda não houve a repetição daquela falta de ataque, que parecia ter sido falta de ataque, né? A seleção dos Estados Unidos acabou cavando uma falta, pedido de tempo. A seleção dos Estados Unidos pede tempo. Pede tempo o técnico Mike Krzyzewski. E você continua acompanhando através da nossa câmera exclusiva para você aqui todos os detalhes desse jogo. Brasil e Estados Unidos. 66 para os Estados Unidos, 59 para a seleção brasileira. Faltando 4 minutos e 47 segundos para o final do jogo. Com a presença ilustre do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acompanhando o jogo desde o início, praticamente desde o início.
Ele chegou aqui no intervalo das duas partidas, né? Lembrando que nós hoje levamos para você também ao vivo Brasil e Estados Unidos no feminino. A seleção feminina venceu os Estados Unidos por 99-67, mostrando a força e mostrando o favoritismo da seleção americana olímpica feminina em busca do pentacampeonato olímpico. Essa seleção americana, em Olimpíadas, sofreu apenas 5 derrotas. Foram 122 vitórias da seleção dos Estados Unidos. Agora nesse momento o torcedor vibra. Porque nesse momento o presidente dos Estados Unidos deu um beijo naquela câmera especial da brincadeira, que é a câmera do beijo, que apenas focaliza, às vezes em alguns casais isolados durante os jogos de basquete, e pede o beijo. Isso aconteceu, o torcedor vibrou, mas a televisão americana acabou não mostrando aqui essa cena através do telão, mas fica aqui marcada, né? Se o presidente ficou envergonhado naquela primeira vez, dessa vez ele lascou um beijo na Michelle. Muito bacana, né? Você viu que a galera vibrou, né? Com a atitude do presidente e sua esposa. O pessoal se diverte, né? E tá gostando muito do jogo. A torcida, com certeza, Rob, está gostando também da atuação brasileira. O time do Brasil está fazendo um jogo espetacular. Boa defesa, jogo de transição, trabalho de 5 contra 5 com muita tranquilidade, jogando coletivamente. E apareceu mais uma vez, né, o presidente Barack Obama. E olha só, a recuperação da imagem, né, daquele beijo. A filha gostou, né? A filha gostou muito bastante legal, muito ali, legal, né, a Maia? O presidente Barack Obama, que além da Maia tem a Sasha, né? São duas filhas, junto com a sua esposa, Michelle Obama, e o Joe Biden, vice-presidente, estão marcando presença aqui, se divertindo bastante, né? Está aí de jeans, de camisa polo branca, né? Veio em traje esportivo, né? Aqui pertinho. De uma certa maneira dá até para vir caminhando da Casa Branca até aqui, né, Bira? Mas isso ele só fez no dia da posse dele, quando ele caminhou ali pela Pennsylvania Avenue. Depois não é muito recomendável, né? Não, de jeito nenhum. Os Estados Unidos vencem 68-59. Vem Leandrinho, tentou na bandeja, mais 2 pontos para o Brasil. Cai para 7 pontos a vantagem dos Estados Unidos, que chegaram a colocar 13 de frente. Você vê a concentração do Marcelinho Huertas. Um excelente teste para a seleção brasileira. Enfrenta a mais poderosa seleção do mundo, a seleção americana. Aí a marcação em cima do Iguodala. Volta de novo com Deron Williams. Esse é o LeBron James. Tyson Chandler e Russell Westbrook. LeBron vai tentar a bola de 3 e mata a bola de longa distância. Converte a bola de 3 pontos. LeBron James chega a 21 pontos na partida. Além de 6 rebotes e 1 assistência. Está com uma falta só. Splitter, passe para o Marcelinho. Ele ameaçou bater para dentro do garrafão e voltou. Marcelinho, ainda ele. Naquela jogada característica, tentou. O Anderson não conseguiu recuperar. Vem o LeBron no 3 contra 2 para os Estados Unidos. Deron Williams se atrapalhou. LeBron ainda para mais 2 pontos. A seleção americana nesse 3 contra 2 é praticamente impossível de ser contida. E o técnico Rubem Manhano, percebendo que os Estados Unidos ganham um bom momento no jogo, pede tempo. São 12 pontos de vantagem para os Estados Unidos. Você vê de novo como a bola escapuliu de um lado para o outro, soltando com tranquilidade, fazendo uma triangulação bonita a seleção americana e convertendo 2 pontinhos a mais. (73 para os Estados Unidos, 61 para o Brasil. Lembrando que os Estados Unidos só conseguiram ultrapassar o Brasil no segundo quarto, depois de terem aberto 2-0. O Brasil comandou praticamente todo o primeiro tempo, chegando a abrir 10 pontos de vantagem. E a seleção americana nesse momento vence por 73-61. Vamos mostrar imagens agora para você do Anderson Varejão. Anderson Varejão, que atua no basquetebol profissional dos Estados Unidos. Joga na equipe do Cleveland Cavaliers. Muito bem no jogo, Anderson. Por enquanto jogou 25 minutos. Converteu 12 pontos, pegou 12 rebotes. Além de ter dado 1 assistência na partida. Aproveitamento de
6 bolas certeiras em 9 chutadas do Anderson até agora na partida, Bira. Está fazendo uma partida muito boa. É um dos destaques da equipe brasileira, junto com o Alex, que fez o primeiro quarto muito bom, depois foi marcado, muito bem marcado. Ele tem 14 pontos, sendo que 12 foram conquistados no primeiro quarto. O Huertas também faz uma partida boa, principalmente no terceiro quarto. No terceiro quarto, o Huertas fez 7 pontos, deu só no terceiro quarto 5 assistências e fez 2 jogadas maravilhosas no terceiro quarto. Olha só, você vê, aonde o Leandrinho vai, o Kobe vai atrás. Você vai vendo o Leandrinho ali com o braço erguido, ele se movimenta, o Kobe vai lá e encosta. Fica marcando em cima. O Leandrinho, é incumbência do Kobe Bryant nesses minutos finais de jogo. Faltando 3 minutos e 48 segundos para o final da partida. Brasil e Estados Unidos. A seleção brasileira vai fazendo uma excelente apresentação contra os americanos aqui em Washington. Reposição de bola do Brasil. Marcelinho Huertas nas mãos do Anderson Varejão. Marcelinho, Leandrinho, Nenê e Alex. Esse é o quinteto do Brasil no momento. Deron Williams, Kobe Bryant, LeBron James, Tyson Chandler e André Iguodala na seleção americana. Falta do Deron Williams. E a seleção americana, nesse momento, comete só agora a sua 4ª falta. A arbitragem tem sido tendenciosa, Bira? Não, a arbitragem está trabalhando certinho. Um jogo difícil de arbitrar, né? Os jogadores são muito fortes, jogam numa intensidade realmente fantástica. Tá boa, a arbitragem está boa. Esse tipo de arbitragem é que nós vamos ter lá em Londres, lá na Olimpíada. Aí o Marcelinho Huertas movimentando a jogada, buscando o espaço, 2 segundos para fazer o arremesso, vai ter que chutar. Esqueceu de olhar para o relógio, tentou o arremesso, mas a bola acaba voltando para a seleção americana. É um desperdício de bola da seleção brasileira. Passe de bola volta para a seleção dos Estados Unidos. A seleção dos Estados Unidos desperdiçou a bola 10 vezes. O Brasil desperdiçou a bola 22 vezes, Bira. Converte muito mais uns pontos, né? A seleção americana. Muito apertada, a marcação muito pressionada. Exatamente, a marcação pressionada, ela faz com que o adversário erre mais, né? O time americano, a partir do segundo quarto, começou a marcar. Marcelinho Huertas, 5 no relógio. Mais uma vez a marcação pressão. Ele recebeu, foi para o arremesso e converte 2 pontos. Huertas para a seleção brasileira de basquetebol. Chega o double-double, hein? 11 pontos, 12 rebotes. 12 assistências e 4 rebotes para o Marcelinho. Olha o LeBron tentando o arremesso. A bola bateu no ar. O rebote é do Anderson. Ele bate bola, faz o lançamento rápido. Veio para a infiltração. Bonita jogada de contra-ataque do Brasil com o Leandrinho. Encosta no placar de novo. A seleção brasileira cai para 10 pontos, 75-65. 2 minutos e 17 para o final do jogo. Brasil e Estados Unidos para você na tela do Sport TV. A nossa câmera exclusiva trazendo, mostrando imagens, mostrando o presidente dos Estados Unidos presente. Vem o arremesso do Kobe Bryant para 3. A bola bate no aro. Rebote do Brasil com o Nenê. Passe complicado, errado do Nenê. LeBron James vai tentar de 3. Esse tipo de jogada que não pode acontecer. O Brasil tinha encostado no placar. E a seleção americana agora estende para 78-65. Tinha caído para 10, pula para 13, que é a maior vantagem dos Estados Unidos no jogo. Marcelinho, 18 no relógio. Tenta usar o corta-luz, tentou o passe, dessa vez não saiu. Mas a bola é do Brasil com o Leandrinho. Ele recupera, ameaçou, fez o drible, Leandrinho infiltrou, levou o toco, mas sofreu a falta. Ele pede a bola na descendente, pede os 2 pontos, Bira. Olha, falta não foi. Poderia ter marcado descendente, mas falta jamais. Vamos ver de novo, mas... Olha só. Não foi nenhuma coisa nem outra, né? Foi lance limpo, né? Errou, falta marcada, o Leandrinho vai para a cobrança de 2 lances. Aí o Chandler comete a sua segunda falta no jogo. O Tyson Chandler tem apenas 3 pontos na partida, Bira. Mas um cidadão chamado LeBron James tem 28 pontos e 6 rebotes. Tecnicamente o Chandler não é aquele jogador, né? A equipe americana, o Coach K gostaria de contar com outros jogadores, né? E principalmente outro pivô chamado Dwight Howard, né? Infelizmente, por estar machucado, não pôde estar nessa preparação visando mais um ouro olímpico. Leandrinho vai lá, converte um ponto para a seleção brasileira. Ponto a mais para o Brasil. Chega ao seu 7º ponto na partida, Leandrinho. Um rebote e uma assistência também, Leandrinho. Por enquanto, indefinida a situação do Leandrinho.
em relação ao time que ele vai defender na próxima temporada. Mais um arremesso certeiro da seleção brasileira, 78-67. O torcedor agora começa a ficar um pouco mais calmo em relação à situação da seleção americana. Só nesses 2 minutos finais, pressentindo que a seleção dos Estados Unidos pode vencer o Brasil. Aí o Leandrinho, na bandeja, mais 2 pontos para a seleção brasileira. 78-69, a vantagem cai para 9 pontos. Foram 4 pontos consecutivos do Brasil nesse último quarto. O Leandrinho tem 7 pontos, Rob. Nesse último quarto tem 9 no total. Marcelinho Huertas fazendo a marcação em cima do Chris Paul. Nenê tenta impedir a movimentação do Kevin Durant. Nenê agora fica em cima do Chris Paul, estendeu o braço, o arremesso é curto, a posse de bola vai direto pelo fundo da quadra, a posse do Brasil, faltando 58 segundos, a seleção brasileira tem a posse de bola. O Brasil vai mantendo os Estados Unidos em apenas um dígito. 78 para os Estados Unidos, 69 para a seleção brasileira. Nenê recebe a bola do Huertas, tentou o passe para o Alex, a bola acabou indo direto pelo fundo da quadra. 48 segundos para o final do jogo. Os Estados Unidos encerrando com o quinteto de Deron Williams, Chris Paul, LeBron James, Kevin Durant e Kobe Bryant. O Brasil tem Leandrinho, Guilherme Giovannone, Marcelinho Huertas, Nenê e Alex. Olha o Deron, bateu para dentro, rodou fora para o LeBron, tentou a jogada, sofreu a falta do Nenê. LeBron não gostou, hein? Parece que foi atingido ali no rosto. Vai cobrar mais 2 lances livres e pode chegar a 30 pontos o LeBron James, Bira. Ele fez até agora 35,8% dos pontos da equipe americana. Realmente fez uma partida espetacular. Se não fosse essa atuação toda do LeBron, o Brasil estaria à frente do placar. Você vê, olha, o Chris Paul fez 10 pontos, Kevin Durant 11 pontos, Kobe Bryant 8 pontos, Carmelo Anthony apenas 3 pontos, Deron Williams 6 pontos, Iguodala 5, Westbrook 4. Kevin Durant fez 11, mas LeBron James já tem 29 pontos e pode chegar a 30. Trigésimo ponto do LeBron James. E o presidente Barack Obama, nesse momento, se levanta, vai se dirigindo à saída aqui do ginásio do Washington Wizards, deixando, portanto, aqui as dependências, cumprimentando muitos dos torcedores presentes. É, sem dúvida nenhuma, uma presença marcante. Você vai acompanhando aqui imagens ao vivo, se despedindo da torcida que compareceu. Muito carismático, obviamente também, né, em um momento de tentativa de reeleição, o presidente Barack Obama, que veio com a sua família, com a sua esposa Michelle Obama, a sua filha Maya. Uma de suas filhas não esteve presente, não pôde estar presente, mas o vice-presidente americano também, Joe Biden, também marcando presença, ou seja, uma torcida de altíssimo nível comparecendo para acompanhar esse espetáculo entre Brasil e Estados Unidos. 80 para a seleção americana, 69 para os Estados Unidos, Bira. O Brasil te agradou ao extremo nesse jogo? Muito, agradou muito. Olha, foi um teste super válido para a equipe brasileira, principalmente em função do que o Brasil fez. O Brasil teve um primeiro quarto de partida maravilhoso, venceu por 27-17, só permitiu 17 pontos a essa fortíssima equipe americana, que a partir do segundo quarto imprimiu um ritmo mais forte defensivo. O Brasil sentiu um pouco, foi o quarto que deu essa diferença toda no placar. O Brasil só conseguiu fazer 5 pontos no quarto, perdeu por 20-5. Fez um ótimo terceiro quarto, perdendo por 3 pontos, e está fazendo um último quarto de partida de igual para igual também. Ou seja, a equipe está de parabéns, trabalho com uma defesa forte, contra-ataque, jogo de velocidade e um trabalho de 5 contra 5 muito bem organizado, jogando coletivamente. Isso enche a gente de esperanças de que o Brasil vai fazer um papel muito legal lá em Londres, Robert. Muito bem, análise do Birabello, são os 30 segundos finais de jogo, tem falta do Kobe em cima do Marcelinho Huertas. Os dois se abraçam ali numa boa, né? Sabem que são excelentes jogadores, né? E é um grande duelo, né? O jogador vive exatamente para momentos como esse, né? O jogador de alto nível quer jogar essa partida, né? Quer jogar contra os Estados Unidos, contra o LeBron James, contra o Kobe, contra o Kevin Durant, contra todas essas feras americanas. E Marcelinho Huertas vai mostrando, né, porque ele é considerado o melhor
armador do basquetebol europeu, né? Hoje talvez um dos melhores armadores do mundo, o Marcelinho Huertas. Seleção americana vai segurar a bola para o finalzinho do jogo. Os Estados Unidos vencem o Brasil por 80-69. Uma atuação digníssima da seleção brasileira. É cumprimentado de maneira efusiva o técnico Rubem Manhano. Os jogadores americanos cumprimentam os jogadores brasileiros. O Carmelo deu um abraço forte ali no Nenê. O Krzyzewski cumprimenta os brasileiros que vão deixando a quadra também. O Caio não entrou hoje. A gente lembra que o Marquinhos também não pôde atuar na seleção brasileira. Esse foi o grande nome. Aí o abraço afetuoso, né, do Leandrinho no Mike D'Antoni. Foi o seu primeiro treinador aqui no basquetebol profissional. No Westbrook também. A gente vai vendo os jogadores deixando aqui a quadra e daqui a pouquinho nós vamos sentir o clima dos jogadores brasileiros. O nosso repórter Marcos Pérez está aqui pertinho dos jogadores brasileiros para daqui a pouquinho trazer as informações, trazer aquele clima para você aqui na quadra, ainda em Washington, ao vivo. O Sport TV trazendo imagens exclusivas, a nossa câmera mostrando aí o técnico Mike Krzyzewski, que quase fez parte ali da corrente brasileira. E você entrou dentro da corrente do Brasil através da lente do Sport TV. A seleção brasileira é derrotada por 80-69, mas em muitos momentos do jogo a seleção brasileira foi superior à dos Estados Unidos. Em duas oportunidades abriu 10 pontos de vantagem. O Brasil ficou atrás do placar no segundo quarto de partida, quando os Estados Unidos fizeram 20-5. Nesse momento a gente vai vendo a entrega do troféu a ninguém mais, ninguém menos do que LeBron James pela nossa câmera exclusiva. Ele recebe o troféu de melhor jogador da partida. Foram 30 pontos, 6 rebotes e 1 assistência para LeBron James. Uma atuação absolutamente memorável desse cracaço do basquetebol mundial. Vamos então à quadra com o repórter Marcos Pérez. Leandrinho, Marcelinho Huertas. Leandro, fala desse teste, fala do que vocês tiraram desse jogo e daquele primeiro quarto de partida. Eu acho que foi um jogo muito bom, um jogo de muito corpo a corpo. Foi bastante truncado o jogo. Acho que isso foi um teste legal pra gente. A gente sabe que a gente poderia ter feito melhor, especialmente em algumas situações. Mas acontece. Ansiedade, jogar contra os caras. Eu acho que foi bom a apresentação. A gente vai melhorar e eu acho que tem muito ainda para acontecer. Marcelinho, se a gente pensar que em um quarto do jogo o Brasil cometeu muitos erros, mas em 3 quartos o Brasil jogou muito bem contra os Estados Unidos, isso é um bom sinal para você? Com certeza. E levando em conta ainda o nível físico que eles jogaram aqui, a tolerância arbitral, que a gente sabe que num jogo de FIBA é muito diferente, onde para eles pode até custar um pouquinho mais jogar, porque com tanto contato assim, tem muito mais falta que eles apitam, mas a gente sabia que ia ser um jogo muito físico, um bom teste pra gente, mas acho que é bem positivo mesmo, tirando um quarto onde a gente perdeu muitas bolas, talvez pela ansiedade, esse querer tanto de jogar contra os caras e às vezes entrar numa correria, mas acho que foi um bom teste, o time respondeu bem. Muito obrigado pela atenção, sorte. Chris Paul. Chris, what can you say about the test against Brazil? Some guys, they were saying it would be a good test, a real test for the team. What can you say? It was a great test. You know, those guys really played hard. They jumped out on us early. You know, but in that second quarter, we sort of found our legs, started defending a little bit. But that's a good team we just played against, and going to be a tough test for anybody in the Olympics. Mais uma pergunta rapidamente antes de traduzir. And what can you say about the job, the work you've done tonight inside the line? I mean, you don't have many centers, and Yeah, we did well though. We rebounded by committee. It's gonna have to be like that game by game. You know, Tyson Chandler and Big Anthony Davis are our only true centers. So we all got to get in there. You know, myself included, gonna have to get in there and get a few rebounds. Thanks a lot. All right, thank you. Thank you, good luck. Eu perguntei a ele, obviamente, a respeito do teste contra o Brasil, porque alguns jogadores diziam antes dessa partida que esse seria um teste real. Ele disse que realmente foi, que os brasileiros foram para cima, os brasileiros apertaram bastante a marcação, e isso fez a diferença no teste de hoje. Depois eu perguntei sobre o jogo deles dentro do garrafão, porque eles não têm muitos pivôs nesse time, e aí ele disse que realmente foi um teste, que eles só têm o Tyson Chandler e o Davis, que hoje não atuou nessa partida. Então, para o time se acertar e
principalmente fora do garrafão, acertar esse jogo, incluindo o jogo dele, sem ter ali muitas vezes alguém dentro do garrafão, uma referência dentro do garrafão. Para eles foi importante ter feito essa partida contra o Brasil, Rob. Muito bem, Marcos Pérez, batendo um papo importante com os jogadores americanos também, né? Aqui, antes, logo depois do final da partida. Tô aqui junto com o Bira, aqui já na quadra, aqui de volta aqui no final desses dois amistosos, né? Rapidamente, Bira, fazer uma análise. A seleção feminina mostrou que tem um potencial absurdo, a seleção americana, né? Conseguiu fazer com que o Brasil tivesse muitos erros e administrou o jogo do início ao fim. A seleção masculina foi um adversário à altura dos Estados Unidos hoje, não foi? Olha, a seleção masculina, eu acho que ela veio mais estruturada, veio com um plano de jogo mais bem definido e bem executado pelos jogadores. Porque às vezes você define o plano de jogo até junto com os jogadores, é claro, né? Mas chega na hora da quadra, não dá para executar a contenda. E foi o que aconteceu com a equipe brasileira, executou um bom plano de jogo e por isso fez um jogo masculino e fez um jogo muito bom. A equipe feminina não, a equipe feminina, no meu modo de entender, veio com um plano de jogo ruim e jogou mal. Pode melhorar sim, porque tem potencial para isso. A gente tem preparado imagens especiais daquele que foi o grande nome do jogo hoje entre Brasil e Estados Unidos. LeBron James, 30 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Recebeu o troféu de melhor jogador da partida, desequilibrou o jogo. Os Estados Unidos venceram muito devido à atuação desse que foi eleito o MVP, foi campeão da última temporada da NBA. A gente vai mostrar imagens para você de alguns dos lances dele nesse jogo hoje contra o Brasil. É um jogador que pode ser contido, Bira, ou o LeBron James vai ter atuações como essa em praticamente todos os jogos? Olha, Rob, eu penso que ele está num momento espetacular da carreira dele. Ele, na temporada passada, né, ele não conseguiu o título. Na temporada passada ele conseguiu o título da NBA e ele fez uma partida maravilhosa. Eu anotei aqui, ele fez 37,5% dos pontos da equipe. Foi um jogador fantástico, além de distribuir assistências, além de pegar rebotes, além de comandar a equipe na quadra. Hoje é um jogador maduro e muito difícil de ser marcado. Eu creio que você, amigo de Sport TV, que vai acompanhar os jogos de Londres, esse jogador, jogos dos Estados Unidos, né? E é claro, da nossa seleção brasileira, são jogos imperdíveis, porque o LeBron James vai ser, sem sombra de dúvida nenhuma, Rob, o grande jogador da Olimpíada de Londres. E a equipe brasileira vai ser a grande equipe. Nós vamos brigar por medalha, hein? LeBron James, vamos repetir, hein? 30 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. Foi campeão olímpico em 2008 com a seleção americana, mas participou de outras competições onde a seleção americana acabou não indo tão bem como aquele que a gente relembrou em 2004, nas Olimpíadas, onde a Argentina acabou conquistando o título, e depois no Mundial de 2006, quando a seleção americana ficou com a medalha de bronze, ou seja, na sua carreira ele ainda não tem um título, portanto, mundial. O LeBron James vai tentar buscar a sua segunda medalha olímpica, né? A gente, nesse final de jogo, fica aqui na expectativa ainda também do... Não, já estamos prontinho aqui com o Marcos Pérez, que traz um jogador brasileiro que fez uma partida absolutamente fenomenal. Vamos lá. Então, imagens primeiro do Marcelinho Huertas. Imagens do Marcelinho Huertas a gente tem para mostrar para você. Olha só, Marcelinho Huertas ficou muito próximo do triplo-duplo nessa partida, Bira. Ele fez uma partida muito boa, principalmente a partir do terceiro quarto de partida. Ele trabalhou muito bem, ele conseguiu fazer o time jogar. Essa é a função do jogador que joga na posição 1, o armador principal. Ele não tem que se preocupar em fazer pontos. Os pontos vão surgir naturalmente, vão fluir. Ele fez o time jogar, deu belas assistências. No meu modo de entender, foi dono das 2 jogadas mais bonitas do time brasileiro e realmente está de parabéns. Muito bem, essa é a nossa análise final aqui direto de Washington. Nós ainda vamos voltar para conversar com vocês durante a edição do Sport TV News. A seleção brasileira terminou a sua série de amistosos e caminha a partir de hoje para os Jogos Olímpicos de Londres, onde o Brasil joga no feminino no dia 28, no masculino no dia 29 de julho. E a gente conta com certeza com a sua audiência, com a sua companhia, você conosco aqui. Nós vamos nos despedindo de Washington, mas deixamos vocês com essas belas imagens dos Jogos de hoje, de Brasil e Estados Unidos, o basquete feminino e masculino que você curtiu conosco aqui no Sport TV, o canal Campeão.
Amistoso Internacional Masculino de Basquete. Apoio Bradesco, lado a lado com o time Brasil. McDonald's, restaurante oficial dos Jogos Olímpicos de Londres. Citroën, torcedora oficial do esporte olímpico brasileiro. Oi, novos planos pós-pagos ilimitados Oi Smartphone. E